estamos hoje no nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Shine! Olha aí! Eu, Suzy Camacho, a querida Adriana Takamura, estamos aqui com uns convidados muito especiais. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um episódio muito fantástico de autismo, em especial autismo legal. Você sabe o que é? Então você acompanha, fique com a gente nesse episódio integral, porque está fantástico. Veja bem, hein? Nós tivemos uma convidada fantástica e ganhamos 2. Olha só, estamos hoje aqui com a Carla Bertin. Meu querido Gabriel Bertin. Olha, Sejam muito bem-vindos. muito bom estar com vocês. Ela de formação é contabilista, advogada e uma palestrante incrível, porque ela tem especialidade nessa questão do autismo, não é? Como é que a gente pode fazer intervenções precoces para ajudar aquela pessoa que tem o autismo a se desenvolver mais, como ela fez com o Gabriel, que está aqui. Exatamente. Gente, o Gabriel é palestrante. Olha só que coisa fantástica. Ele fala sobre essas questões do autismo, como é que ele percebe o mundo. Isso faz a gente entender melhor essas questões. Como é que a gente raciocina de uma maneira fora daquele padrão que todos nós estamos acostumados. A gente pode fazer uma enriquecedor. inserção social, né? Exatamente. De todo mundo, inclusive de quem não conhece, não entende, Claro. né, Carla? Exato, é esse o objetivo, né? Eu falo que mais importante do que falar sobre os direitos do autista, que é a minha expertise, é a gente falar sobre o autismo. Porque as pessoas só vão reconhecer aquilo que elas conhecem. As pessoas só vão respeitar aquilo que elas conhecem, né? É apresentar para a sociedade uma pessoa com autismo dentro das suas peculiaridades e mostrar para a pessoa com autismo que o autismo não é um limitador para as suas potencialidades. É um jeito diferente. Eu gosto de explicar o autismo como um sistema operacional diferente. Sabe celular? A gente tem da Apple e a gente tem Android. Se eu pegar o meu celular, que é Android, e eu tentar mexer como o da Apple, não vai funcionar e eu vou dizer, celular não presta. Na verdade, o problema não está nele. Da mesma forma que se eu pegar o da Apple e mexer do jeito que eu mexo no meu Android, não vai funcionar. Perfeito. Eles têm funções extremamente semelhantes. Às vezes um é melhor para uma coisa, outro é melhor para outra, mas tudo, o resultado vai depender da forma que eu mexo. É uma forma diferente. O autismo é assim, o cérebro funciona de um jeito diferente. Ele se comunica, ele aprende, ele se relaciona, ele expressa os seus sentimentos de uma forma diferente. Então não adianta a gente esperar que aquela pessoa com autismo seja exatamente igual a uma não autista, porque não dá. Eles são diferentes. Isso não significa que são melhores, que não são piores. E a gente entender essa forma diferente de viver faz toda a diferença para eles e pra gente também, porque a gente aprende muito com isso. Nossa, É incrível. mas eu quero que... Eu também usei esse exemplo, mãe, em uma das minhas palestras, quando perguntaram o que eu entendo do que é autismo, assim, resumo, quando eu fiz uma das minhas palestras. Tá. E o que você disse? O que você entende de autismo? Como é que você entende? Porque você sente isso. Minha mãe acabou de falar, o exemplo dos sistemas operacionais. Ah, você já usou esse exemplo nas suas palestras? Já usei. Aí, fantástico, hein? E é muito didático isso, né? Você compreende rapidamente, né? Agora, ele tem uma facilidade de comunicação, ele tem uma facilidade de contato, a gente abraça e tal. Então, isso, às vezes, pode ter dificultado o diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico sendo pai e mãe? Porque, como você mesma falou, quanto mais precoce a gente descobrir, diagnosticar, melhor será o resultado em termos de desenvolvimento. Então, como é que um pai e uma mãe começa a detectar que o filho ele age de maneira diferente da maioria das crianças? Acho que esse é o grande pulo do gato, né? E deixando claro para autistas que estão assistindo a gente, você sabia que autistas têm muita dificuldade em entender essas figuras de linguagem, né? Pulo do gato é um gato que pula, literalmente falando. Entendi. Pulo do gato é a grande sacada, é a grande percepção. E isso serve até de alerta para a gente. A gente está tão acostumado com figuras de linguagem, né? Com palavras com duplo sentido. E não estou falando de nada diferente do padrão. A gente usa isso muito no nosso dia a dia. Para pessoas com autismo, isso pode ser muito complicado. Então, muitas vezes, a gente precisa explicar o que significa aquilo. Explicou, ok.
colocou ali, né, na memória e Nova tá... informação registrada. Exatamente, né, Gabs? Nova informação registrada e beleza. A próxima vez que eu falar o pulo do gato, ele já sabe que é a sacada. O autismo tem muitas características, mas que giram todos assim em torno de 2 pontos principais, que é a dificuldade na comunicação e na interação social. E aqui eu vou parar um pouquinho para explicar melhor isso. Dificuldade na comunicação não é dificuldade na fala. Muitos autistas falam, mas comunicação é se fazer entender, é entender o que o outro está falando, é conseguir, né, desenrolar, conseguir explicar o que sente, o que precisa, na interação social, no relacionamento. Já pararam para pensar, né? Você falou que tem 3 filhos de idades diversas, né? Quando você tem uma criança, às vezes você vai num parque com crianças, eles estão brincando, eles ficaram brincando 2, 3 horas, você pergunta como que é o nome do seu amiguinho? Eu não sei. Né? Eles não estão preocupados em saber nome de amiguinho, mas eles estão ali todos brincando juntos. E você não explicou, na verdade, olha, se o amiguinho fizer um caminho aqui, você pode passar com o seu carrinho para vocês brincarem juntos. Isso é inato. As pessoas com autismo muitas vezes precisam aprender, porque é difícil esse relacionamento pessoal. E um outro ponto que faz parte do critério diagnóstico é o interesse restrito ou movimentos repetitivos. Muitas vezes pessoas com autismo têm muitos interesses, assim, ou melhor, têm um interesse muito, muito claro. Vamos voltar no tempo com o Gabs, porque ele está falando agora e tudo, mas a gente recebeu o diagnóstico dele com 3 anos. E como é que você percebeu? Com 3 anos, o Gabriel tinha dezenas de características que a gente chama de características autísticas, mas que eu não tinha a menor ideia que era autismo. O Gabriel... Fala, amor. A única coisa que minha mãe sabia de autismo era o extremo. Ou era um gênio, Certo. que nem na série de TV ou algo do tipo, ou era aquela criança que tinha muita crise e ficava se jogando no chão. Usei esse comparativo também na minha palestra. Muito bom. E o Gabriel, por exemplo, alinhava os brinquedos, sabe, Hot Wheels? Sei. Todos na mesma direção. E às vezes eu passava, eu virava o carrinho de lado, e ele ficava muito bravo comigo, e ele colocava de volta, e eu ficava pensando, nossa, como ele é inteligente, né? Ele sabe o lado de cada um. Ele brincava sempre do mesmo jeito. Então, ele ia pro parquinho, no prédio onde a gente morava, ele ia na balança número 1, na balança número 2, elas não tinham número, mas ele numerava as balanças. Depois ele subia escadinha, tinha aquele pulo do macaco, ele contava até 10 em inglês ali, passava numa ponte, dava 3 pulinhos. Olhava numa janela, oi mamãe, olhava na outra janelinha, Oi, né, da mamãe. casinha, oi mamãe, descia no escorregador. Todo dia era sempre desse Quantos mesmo aninhos jeito. ele tinha? 3 anos. Com 3 anos a gente recebeu o diagnóstico. Ele classificava as coisas. Sabe saquinho de M&M que a gente dá para as crianças? Sim. Ele separava cada cor para depois ele comer cor por cor. No carro a gente ouvia um CD. Eu posso explicar esse? Pode. Sabe aqueles tocador de CDs? Tocador de CD. Que geralmente vem a música 1, tal música, música 2. Sei. Sabe que tem... Geralmente nos CDs tem uma opção de random. Nos aparelhos, né? Tem nos aparelhos. essa opção. Nos aparelhos de CD, geralmente tem uma opção que é o random, que toca a música aleatório. Começa no 1, tipo... Por exemplo, começa no 1, aí depois pula pro 12 e volta pro... Como 2. você ficava, Gabs, quando a gente apertava esse Eu random? ficava muito bravo. Tipo, começava a música 1, acabava a música 1, aí ia direto pra 5. Não, depois do 1 veio o quê? 2. Ele ficava desesperado. E ele ficava, não, 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 não. E ele fazia com a mãozinha qual era a música que tinha que vir você depois. sentia quando mudava? O que te vinha na mente? Mudou? O que te incomodava ali? O que me incomodava é que era a música de... ai, calma. Não tem problema. A música que tava tocando, depois da que acabou, não tava na ordem. Tipo, o jogo... Tipo, Você já conhecia a ordem ou o que te incomodava é que depois do 1 tinha que vir o 2? os 2. Entende? Então, Porque ele depois do incomoda. 1, o que precisa vir? O 2. Tem que vir. Tirou da É uma ordem, ordem, né? desorganizou tudo. Jogar um Me dado incomoda. É como um carrinho do Hot Wheels, né? Você Exatamente. tirou da ordem, incomoda. E se jogar um dado, não é necessariamente que vai cair um 1 e depois que você jogar de novo, cai o 2. É aleatório. Sim. A mesma coisa no CD. Eu queria que viesse a música 1, depois o 2 e vai seguindo. E aí, nessa situação do dado, quando você joga o dado e é aleatório, te Não te incomoda? incomoda.
Te Eu incomodava? eu só fiz um exemplo, não sei. Sim, Mas te é que o incomodava? dado já se espera que venha seja qualquer aleatório, número. né? Exato. Então não me incomodava muito. Tava dentro do esperado, então beleza. Ah, entendi. O novo incomoda. O que No- você não conhece. Falou tudo. Falou tudo. Até parece que ela é profissional dessa área. Né? Até parece Será? que ela entende dessas coisas. Vou contar um negócio pra turma. Quando a gente chegou aqui, a gente tava conversando na salinha ali do lado. E aí o Gabriel tava mostrando alguma coisa pra Suzy. E ela falou, Bárbaro. E o Gabriel falou, você fala igual a minha terapeuta. Por que será? Por né? que será, né? Parece que os terapeutas costumam falar bárbaro. Temos uma linguagem comum. Bárbaro. Mas esse negócio do novo é muito interessante. E as pessoas não têm percepção. Surpresa pra pessoa com autismo é terrível. Então fazer aquele aniversário assim, chegar todo mundo Surpresa, junto. não. Você não dá. pode ter sérios problemas. Aquela pessoa pode ficar muito brava, né? Então, a gente fala que o mundo ideal para uma pessoa autista, na maioria esmagadora das vezes, porque óbvio que pode acontecer diferente, mas é um mundo pré-combinado já, onde todos os dias são iguais. Mundo programado. Um mundo programado, né, Gabs? A maioria deles gostam de assistir sempre um determinado tipo de filme, usar o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de tecido. É muito comum autistas terem várias roupas iguais, às vezes só de cor diferente. Principalmente que quando eu fui fazer um desfile, lembra? Ah, é verdade. Ah, ele já Olha, desfilou, gente. gente. Gente, ele tem Oh! 1,73 com Adoro. 12 anos. Veja se não é um modelo. Olha aí. Já começou, inclusive, né? E aí ele fez aí, o conta o desfile. desfile. Conta do desfile. Foi um desfile muito legal. Foi num Sim. evento que, inclusive, já vou convidar vocês. Vai acontecer em outubro. É o Tearteiro. A gente faz, né? Não sou eu organizadora, mas são pessoas incríveis que estão organizando. Que, de repente, se vocês quiserem, a gente pode até combinar delas virem aqui. Mas elas trazem a parte das artes, a importância das artes para a pessoa autista, que muitas vezes é a forma como eles se comunicam, né? E esse desfile que o Gabs falou, que ele participou, foi um desfile feito por uma confecção que trabalha com artistas autistas. Então, a gente podia ter vindo com essa roupa, né, Gabs? Ele desfilou com uma estampa desenhada por uma amiga dele, autista, a Jessie Blue, que é lá do Nordeste. Ela veio para São Paulo e desfilou, inclusive, junto com ele. Todos autistas desfilando. Alguns desfilavam com o cão de apoio emocional. Foi um evento muito, muito legal. Se vocês quiserem participar, são super convidadas. Agora, se não me engano, no final de semana do dia 27 de outubro, vai ter aqui em São Paulo. Depois eu mando todos os detalhes. E de curiosidade, uma dessas organizadoras é a mulher do Dr. Gadia. E quem Quem é o é Dr. o Dr. Gadia? Gadia? Quem é o Dr. Quem é? Gadia? A Grazi Gadia, a esposa do Dr. Gadia, é um dos médicos com maior reconhecimento, é brasileiro, mas com maior reconhecimento nessa comunidade autista, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ele mora nos Estados Unidos e ela se casou com ele, com todos nós juntos, assim, né? Ela pegou a família autista aí para ela e ela é artista, é incrível, então ela foca nessa questão da manifestação artística da pessoa autista. E é muito, muito legal mesmo. E ele desfilou lá, muito chique esse menino. Ah, com Muito. certeza. Mas quero que você volte um pouquinho. Vamos continuar Da no infância. tempo. Eu já ia falar que a gente tava fugindo do assunto. Muito vendo? bem. Olha Agora só. Sem ordem, papo né? reto. Sem nem lembrar do assunto, eu lembro que a gente já tava fugindo. Muito bem. Exato. Mas eu quero lá de trás de bebê. Bebê, você viu alguma coisa? Antes mesmo de andar? O Gabriel, a gente... Sabe o momento de amamentação? Isso, e aí? Né? A maioria das crianças, quando estão mamando, eu falo que eles ficam namorando a gente, né? Porque aquele olharzinho é gostosa essa troca. O Gabriel olhava pra mim, mas ele não me namorava como o irmão dele, enquanto mamava. Ele tinha esse olhar, ele passava o olhar e ele fugia. O Gabriel quase não chorava. Ele não se incomodava muito se a gente saía, quando a gente voltava. Algumas crianças choram demais, demais, Ansiedade de outros de separação, menos. Eu cheguei a fotografar ele chorando um dia, ele tava chorando, eu falei, nossa, deixa eu tirar foto, porque ele quase não chora. Então, Como se chorar fosse algo assim, de outro mundo, né? mas você quase não chorava, Gabs, então eu vou tirar foto. eu já ia falar que quando se tratava de mim, aí já era algo assim pra se impressionar um pouco. Exato. Sim. É porque era fora, né, daquele Uma padrão. coisa que é muito comum é a gente ter a impressão que o nosso filho não ouve.
Você chama a criança, você chama pelo nome e ela não te responde. Mas quando toca uma musiquinha de um desenho que ela gosta, na hora ele aparece. Você fala, não tem deficiência auditiva, né? Porque ele consegue ouvir a musiquinha como não consegue. Muitas vezes eles estão tão focados naquilo que eles gostam que eles não dão atenção. Eles ficam no mundo deles e não querem sair. É tão gostoso, é tão satisfatório aquilo que eu faço, que eu não tenho interesse em atender ao chamado. Aí desliga, né? Muitas crianças gostam muito de sons ou de aparelhos que têm movimentos repetitivos. Ventilador, aqueles brinquedinhos de luzinha que fica Nossa, piscando. Eu me lembrei de uma característica autística que eu tinha quando era Conta pequena. pra elas. Eu já ia perguntar. Pode contar. Vamos lá. Seguinte, como a minha mãe falou, geralmente os bebês gostam desses brinquedinhos que têm movimentos repetitivos. Eu vou falar que eu também gostava muito desses movimentos. Só que não era de um brinquedo. Era de uma máquina de lavar roupa. Não diga. Sabe aquelas máquinas de lavar roupa que ficam fazendo dum, vum, 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 Sim. ficam girando? Eu ficava lá, ficava abraçado, dançava com a máquina, eu podia ficar lá por horas olhando. A máquina você ficava sentia? batendo. Ele ficava boa tchucu, pergunta. tchucu, tchucu. Você agora se analisando assim, o que era agradável ali? Então, O movimento, Muitas vezes é a repetição. A repetição. Né? Porque a máquina gira no tchucu, tchucu. Naquela época eu tinha aquela que virava sim. assim. Tchucu, 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 tchucu. É um ritmo. Aham. É um ritmo. Onde ele tinha essa segurança de ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ele amava portões. Sabe aqueles portões, principalmente de empresa, que fica girando e fica pi, pi, pi. Aquilo é irritante demais para mim. Ele amava, ele podia ficar muito tempo ali. Mas quando eu ligava um aspirador de pó, ele gritava e colocava a mãozinha no ouvido. Ele colocava a mãozinha no ouvido quando ligava o liquidificador. Ele não colocava a mão em alguns tipos de texturas, coisas melequentas. slime, eu não gostava de É, acho que eu ia slime. perguntar, De então, aquelas jeito massinhas nenhum. todas. E olha, de curiosidade, caso vocês estejam se perguntando, a questão não é a quantidade de barulhos ou se o que tá fazendo barulho é algo assim com uma cara que deu uma impressão ruim. A questão é a frequência. O aspirador de pó é um saco, ele tem uma frequência muito alta. Então, Entendi. Incomoda demais aqui. Incomodava. Agora eu passo aspirador no lugar da minha mãe. como é que mudou isso? Foi pela... Exatamente. Com essas estimulações, com as terapias, né? Aí ele foi fazer gente- o quê? Constantemente Então, foi eu ouvindo fui um fazer. pouquinho? Exato, eu fui fazendo isso com ele em casa. Na verdade, quem trabalha com isso é um terapeuta ocupacional que faz essa dessensibilização. Mas, quando ele era pequenininho, eu nem sabia o que o terapeuta ocupacional fazia. Mas, na minha cabeça, eu ficava pensando: se ele não gosta disso, eu tenho duas alternativas. Ou eu nunca mais vou ligar um aspirador de pó, um liquidificador em casa, ou eu vou ter que ensinar ele a suportar isso. A questão é que funcionou. eu poderia não ligar. Mas e o resto do mundo? Exatamente. Ele teria contato com outros barulhos semelhantes, ou mesmo um liquidificador em outros locais. Então, na minha lógica, né, depois de um tempo, eu fiz minha especialização em intervenção precoce no autismo, eu entendi a parte científica disso. Mas naquela época eu não sabia exatamente. mesmo. Foi. Eu sou uma pessoa cristã, eu pedia muita sabedoria a Deus, e a Bíblia fala, né, que quem pede sabedoria, Deus dá. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso veio dele. Mas eu começava a ligar o liquidificador bem pouquinho. O Gabriel amava números. Tudo que tivesse número era interessante para ele. Exemplo das cadeiras, mãe. Ele dava numeração. Assim, se a gente chegasse aqui, ele não falava quase. Ele não falava nem 10 palavras que a gente entendesse até os 3 anos. Mas se a gente chegasse aqui, eu perguntasse para ele: Gabriel, em que cadeira você quer sentar? Ele ia me mostrar 2. Alguma lógica, ou 1, 2, alguma coisa assim, mas ele colocava número em tudo. Tudo tinha número. Então, eu ligava o liquidificador e eu falava bem alto para ele: tá acabando, Gabriel, 1, 2, 3, e eu desligava. O que eu queria ensinar para ele, né? Pro cérebro dele, que aquele barulho é muito chato, mas acaba rápido. E que ele vai suportar aquilo, que dá para aguentar. Então, eu fazia isso várias vezes ao longo, não sei quanto tempo demorou até ele suportar isso, né? Mas muitas vezes eu fazia isso e eu falava bem alto: tá acabando, e eu desligava. E cada vez eu aumentava um pouquinho mais, meio segundo ali, para que ele suportasse. E hoje em dia não é confortável, mas ele suporta. Da mesma forma, o aspirador de pó e descarga. Até hoje o Gabriel não gosta de barulho de descarga. Agora nem tanto. Não, ficou mais fraco esse
não gostar, só que mesmo assim eu não gosto tanto. Tipo, se eu tivesse com vontade de fazer minhas necessidades agora, eu, faria normal. Só que se eu fosse pequeno, tipo uns 7, 6 anos, eu não daria descarga. Por quê? Eu não sei qual o barulho da descarga, não sei se é muito alto, não sei se é É a baixo. surpresa, lembra? Sempre fora Você vai do- te incomodar. Em Exato. casa não, né? Em casa você já domina, você já sabe. Em o casa é sempre a volume. mesma descarga, Sim. então uma vez já foi. Então, ele conhecia locais, aquelas descargas ele conhecia, ok. Em locais que ele não conhecia, muitas vezes ele me chamava, mãe, dá descarga. E aí eu dava descarga pra E ele. por que esses sons, efetivamente atrapalham ou incomodam tanto a pessoa autista? Muitos têm uma hipersensibilidade, né? Em várias questões. A gente fala, muitos amam toque, eles ficam te pegando o tempo todo. Outros não suportam o De jeito toque. nenhum, aham. Né? Então, tem a hipossensibilidade, a hipersensibilidade. Tem crianças que não gostam de brincadeira, de pegar, de chacoalhar. Tem outras que querem chacoalho o tempo todinho. É como se fosse meio desregulado essa questão sensorial, que é trabalhada muito com o terapeuta ocupacional, que é um profissional assim espetacular e que faz toda a diferença na vida da pessoa com autismo. Isso pode interferir, por exemplo, em um adulto que trabalha no escritório e a mesa dele está próxima da cozinha. E o barulho, e o cheiro da cozinha, para ele, é desesperador. Muitas vezes ele pede as contas da empresa por conta desse cheiro que incomoda muito. Uma vez a gente tava num restaurante, era isso, né? Nossa! A gente tava num restaurante, o escritório era na parte de cima e tinha um restaurante embaixo. Então, enfim, eu ia sair pra alguma coisa, eu falei, vou pegar uma marmitinha aqui e a gente já vai comendo no caminho. E tinha peixe aquele dia. Eu não gosto de peixe, o cheiro de peixe me incomoda, mas ok. O Gabriel entrou comigo e meu marido tava na porta do restaurante esperando a gente. O Gabriel tava do meu lado, daqui a pouco ele falou, ai! Eu achei, e colocou a mão no nariz. Eu achei que ele tivesse batido o nariz em algum lugar. Eu falei, o que aconteceu? Ai, eu tirei a mãozinha dele, olhei, não tava vermelho, não tava nada. Eu falei, o que foi, Gabriel? Ai. Aí ele falou, é muito ruim o cheiro. Eu falei, então vai com o papai, eu vou pegar a comida e você encontra o papai na porta. O caminho até a porta foi suficiente, ele vomitou dentro do restaurante. Mas ele teve a sensação de dor. O cheiro tava meio forte mesmo do peixe ali. Mas para ele era muito além do que eu sentia. Então, a hipersensibilidade. Né? Alguns autistas, eles ficam se pegando, alguns se mordem, né? Inclusive, muitos usam mordedor aqui no pescoço, assim, como um colar, eles usam. Alguns batem. Sabe quando você vai no dentista, que você toma anestesia, e quando tá voltando, você fica mordendo a boca o tempo todo? Muitas pessoas com autismo têm essa falta de sensibilidade. Por isso que muitas vezes eles batem a mão, eles se mordem, eles chacoalham. Eu tinha muito pra isso quando eu era sentir pequeno. isso. Eu já tinha muito essa chacoalhada quando eu era pequeno. Quando tipo, eu ficava feliz, eu ficava chacoalhando assim a mão. Hoje em dia eu balanço, não de felicidade, mas às vezes quando eu bato a mão em algum lugar. Mas mesmo assim, digamos, faria no mesmo saco. Isso a gente chama de estereotipia, esses movimentos. Alguns fazem assim, uns giram, uns batem a mão, outros chacoalham, são várias, né? E aí a gente fala, nossa, mas que negócio esquisito. Eu vou contar o que eu faço. Quando eu não tenho diagnóstico de autismo, quando eu tô muito irritada, eu cruzo a perna e eu fico balançando meu pé assim no ar. Meu marido já sabe. Quando ele me vê balançando o pezinho, ele fala, o que aconteceu? Tá brava por quê? É uma forma que eu tenho de descarregar aquilo que tá me incomodando. Autorregulagem. Exatamente, Suzy, é isso. A estereotipia ajuda a pessoa autista a se regular. E durante muitos anos foi ensinado, talvez quando você estudou, foi ensinado que a gente deve tirar essa estereotipia. Mas na verdade não. Óbvio, tem algumas estereotipias que são inadequadas em qualquer ambiente. Né? O Gabriel ama ficar deitado no chão, igual um tapete. Sabe aquele tapete de urso que tem aquele cabeção pra cima? Sei. O Gabriel ama fazer isso, isso acalma ele. Ele já aprendeu que não dá pra fazer isso em qualquer lugar. Ele tem que estar em casa, Quando que é era um pequenininho, chão. eu já
fiz isso na escola, no meio Ele da fazia aula. isso em todo lugar. Deu bobeira, o Gabriel ficava deitadinho ali no chão durante muito tempo e tudo. Essas estereotipias ajudam a pessoa a se acalmar, a se autorregular. É um universo, assim, diferente, né? Tem muitas variadas. Muitas variáveis, né? Variado. Muitas variáveis. Mas o que normalmente leva os pais a procurarem um profissional é o atraso na linguagem. Sim. Com 3 anos você detectou todas essas questões e também o atraso na linguagem. E aí, quando ele teve o diagnóstico, você já foi atrás de profissionais? Quais profissionais? Então, quando eu procurei um profissional, eu não tinha a menor ideia do que era. O que me chamou a atenção e o que a maioria esmagadora dos pais procuram um profissional é exatamente por conta do atraso na linguagem, porque isso a gente tem mais ou menos a média, Exato. né? Com 3 anos, o Gabriel falava muito, mas a gente não entendia absolutamente nada do que ele dizia. A gente entendia umas 10 palavras só. E aí um dia o pediatra, e eu sempre falava, é esquisito, não, mas menino fala mais tarde. Aí não sei quem da família falava, não, mas o fulano falou direito quando ele tinha só uns 4 anos. Ah, menino é mais assim. E né, todo mundo fala, não, cada criança tem seu tempo. Acreditem em mim, essa história de cada criança tem seu tempo é a maior mentira que todos nós pais já ouvimos. Cada criança se desenvolve, mas existe um padrão. Exato. E vocês sabiam que na carteirinha de vacinação de todas as crianças que todo mundo tem em casa, tem uma tabela do que é esperado a cada idade das crianças. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode colocar na descrição do episódio um link com tudo que é esperado para cada idade, feito pelo CDC, que é o maior centro, né, de referência nas questões de saúde do mundo e tudo. E aí a gente foi, então, uma neuropediatra. Ela conversou com a gente uma meia hora. Eu não tinha a menor ideia do que era aquela conversa, uma anamnese, que hoje em dia a gente sabe quase decor como funciona. E em meia hora ela falou pra gente, né? Tava eu, meu marido e o Gabriel. Ela falou, então, vocês querem saber? Fiquei pensando eu comigo, não, tô carente, preciso de uma amiga, né? Óbvio que eu vim aqui porque eu quero saber. Ela falou, o Gabriel tá no espectro do autismo, é um espectro, tem muitas variáveis, isso não significa nenhum tipo de limitação específica, tal, não sei o quê. Ó, tá aqui onde você mora, tá aqui o telefone de outros profissionais, tá aqui um papel que explica melhor o que é autismo. E aí, quando a gente tava saindo, ela falou, só preciso lembrar vocês de uma coisa. O Gabriel que tá saindo daqui é o mesmo Gabriel que entrou. E a gente voltou para casa, assim, eu falo que foi com 2 certezas, né? Primeiro, que a gente não tinha a menor ideia do que era autismo. E segundo, que ele era autista de fato. Porque ela não teve a menor dúvida disso, para ela era muito claro. Quando ela falou pra... Não. Você lembra? Não, palavras da minha mãe. Tá, tá. Pera. Lembrei. Tanto que minha mãe, a minha mãe e meu pai, os dois tinham tanta certeza disso que... Não, por que eles tiveram tanta certeza disso? Porque a doutora tinha falado que eu tava no espectro autista com tanta clareza assim, tipo, é isso. Sim. Tipo, ela falou, o Gabriel é autista. Não tive a menor dúvida, tipo, o Gabriel é autista e tal. Não tava com esse tipo de voz. O Gabriel é autista. E pronto. Já deu uma declaração. Olha, eu acho que você falou uma coisa tão importante, porque a gente como mãe, como pai, a gente percebe quando alguma coisa não está bem. E é determinante realmente a gente ir atrás. Então, quais são as dicas que você dá para esses pais, principalmente mãe, né, que está ali no dia a dia, na amamentação e tal, que você diria assim, olha, dentro dessa situação, vá em tal lugar e esclareça se realmente está dentro do padrão ou não. Para as pessoas buscarem, assim, começarem a perceber que aquela intuição, aquela chavinha que está dizendo tem alguma coisa que está fora, realmente não deve ser esquecida ou colocada para trás, porque voltamos a dizer, quanto mais precoce for a intervenção, melhor será o resultado. Exatamente. É o prognóstico, né? A possibilidade de independência, de futuro, de felicidade. É importante a gente observar nossos filhos com outras crianças. Tá. Né? Então, tá todo mundo falando uma frase com 2 palavras, mamãe bola, e o seu filho não fala nada. A pessoa com autismo tem dificuldade em apontar. Ela normalmente não aponta, mas ela pega na sua mão e ela te leva até lá. A criança não faz o que a gente chama de atenção compartilhada, que é a triangulação. Imagina que
Vou pegar aqui, tá, Gá? Tá. Imagina que eu tenho uma criança aqui e ela viu isso e ela achou legal. Ela normalmente olha para aquilo e olha para você, para ver se ela pode pegar. Ela vê um cachorrinho, ela olha o cachorrinho se ela gosta, ela olha o cachorrinho e olha para você como quem diz: olha, mãe, que legal. As crianças com menos de 1 ano já fazem isso. A pessoa com autismo normalmente não faz. A criança com autismo normalmente não procura outra criança. E é engraçado isso, porque eu lembro que eu falava muitas vezes, o Gabriel se basta. Ele fica tão feliz brincando com ele mesmo. Né? Não é normal. Não é esperado uma criança que não procura outra criança. Pode ser o adulto mais incrível do lado dela. A criança que é criança. E se aquela criança não procura outra, tem alguma coisa de errado. Criança muito organizada. Criança que não deixa você brincar junto com ela. Sabe, ela tá brincando de casinha e daqui a pouco você chega e troca a roupinha e a criança fica muito brava. Não é natural isso. Não é uma questão de criança mimada. Criança que chora sem um motivo ou quando chora com um motivo, ela quer alguma coisa, ela tá chorando e ainda que você atenda, ela não para de chorar. Provavelmente aquela criança esteja entrando em uma crise. E a crise, mesmo que você atenda a necessidade daquela pessoa, não passa, né? Qualquer coisa de estranho vale a pena. Qual que é o caminho, assim, que a gente fala do caminho ideal? Você procura, porque não existe nenhum exame que a gente faça que fale, essa pessoa é autista, essa pessoa não é autista. Mesmo exame genético. Pode aparecer alguns genes que estão relacionados ao autismo, mas o diagnóstico é clínico. É feito com observação dos profissionais, médico, terapeutas. O caminho ideal, perfeito, que na maioria das vezes não acontece, você vai até um médico, um neuropediatra, quando a gente está falando de crianças, ou um psiquiatra infantil, para adultos, neurologista ou psiquiatra, onde você conta que você acha que está acontecendo alguma coisa de errado. Ele vai fazer uma série de perguntas que já são padrão, que vai trazer desde a infância, vai perguntar algumas coisas dos pais, coisas do dia a dia, que às vezes para a gente parece algo sem sentido, mas para os terapeutas, para os médicos, faz todo sentido, porque ele monta uma história com aquilo. Uma linha do tempo que nem todo... Não, uma linha de raciocínio que nem todo mundo consegue entender. Exatamente. Normalmente, ele encaminha para avaliação com psicólogo, com fono, com terapeuta ocupacional e muitas vezes com fisioterapeuta, porque tem crianças que têm questões motores e tudo mais. Esses profissionais fazem a avaliação, fazem uma hipótese diagnóstica, né? Então, eu fiz a avaliação aqui com o Gabriel e por tudo que eu observei, me leva a entender que o Gabriel está no espectro do autismo, por exemplo. Essas avaliações voltam para o médico que, baseado na percepção dele e nas avaliações feitas pelos profissionais, ele chega, então, à conclusão do diagnóstico. Tem uma avaliação que é super importante e que traz muitas respostas para as pessoas com autismo, que é a avaliação neuropsicológica. Ela é muito bacana, muitas pessoas têm grandes dificuldades em conseguir isso pelos planos de saúde, porque eles têm negado, é trabalhoso. Normalmente demora em torno de umas 8 sessões para que a gente termine. Mas é uma avaliação extremamente importante, onde traz uma série de respostas, não somente QI, mas a questão da comunicação, das funções executivas, que são muito prejudicadas nas pessoas com autismo, né? A função executiva é o planejamento. Então, eu tenho um trabalho, uma pesquisa do sistema solar para fazer. Para quando essa pesquisa? Essa pesquisa é feita por escrito ou é feita no computador? Eu preciso entregar uma apresentação no PowerPoint, eu tenho que fazer um vídeo. Aonde eu vou fazer essa pesquisa? Percebe que são muitas funções trabalhando ao mesmo tempo para que eu entregue uma pesquisa do sistema solar, que é feito com crianças de 8 anos de idade na escola. Né? E muitas vezes as pessoas com autismo têm grandes dificuldades, não é porque não entenderam, não é porque perderam o prazo, mas que eles não conseguiram eles não conseguiram... não sei. se organizar. Se organizar, não conseguiram executar, geralmente. Exato. O Gabs até hoje trabalha com terapeuta ocupacional, principalmente nessas questões das funções executivas. Né? Fono. Nossa, o Gabriel fala tão bem, ele faz fono ainda. Por quê? Porque muitas vezes é difícil o que a gente chama de linguagem receptiva e linguagem expressiva. Porque falar é uma coisa, se comunicar é outra. Interpretação de texto pode ser um problema seríssimo para pessoas com autismo. A comunicação não verbal, ditados, figuras de linguagem, ironias,
Dar um exemplo pra você. Eu posso olhar pra você, Suzy, e falar assim, nossa, como você tá bonita. E eu posso olhar pra você e falar, nossa, como você tá bonita. Eu usei exatamente as mesmas palavras. O meu tom de voz foi exatamente o mesmo. Mas o meu rosto falou coisas totalmente diferentes. Em uma eu tava te elogiando, o outro eu tava ironizando, falando que você tá muito feia. Percebe? Isso é muito difícil. Pessoas com autismo são vítimas em potencial de pessoas maldosas, né? Muitas mulheres com autismo são vítimas de homens aproveitadores, porque ele diz que ele me ama, mas ele sai com uma outra pessoa, ou ele me dá uns perdidos, até ele entender que num sábado à noite eu tive que trabalhar um pouco até mais tarde, quando não faz muito sentido, a não ser que você tenha alguma coisa muito excepcional, ninguém vai trabalhar no sábado à noite. Provavelmente ele tá te dando um bolo, ele tá te enganando para fazer alguma coisa que ele julga ser mais interessante. Então, essa questão da linguagem não verbal é muito difícil. Posso contar uma história para vocês que eu acho incrível? Super. Tem um rapaz fazendo faculdade, autista, super, né, desenvolvido, ele já tinha a conta dele, fazia faculdade e tal, não sei o quê. E o pai acompanhava a movimentação bancária dele. Tinha um gasto padrão que ele tinha ali e tudo. E o pai percebeu que de uns tempos ele começou a gastar um pouco mais do que o padrão. Meu pai então foi conversar com ele, filho, eu tô percebendo que você tá gastando mais, né? O que você anda comprando de bom? E tá aquele papo de pai com bom relacionamento e tudo. E aí ele contou pro pai dele que na faculdade, na classe dele, tinha uma menina que era muito pobre. E os irmãos não tinham nem comida. Então todo dia ele dava um dinheirinho para ela, para que ela comprasse alimento e levasse para os irmãos em casa. O pai acompanhou ele de longe na faculdade e foi ver a menina. A menina andava toda nas marcas, com celular, não sei o que e tal. O que é isso? É um estelionato. Isso é crime. Mas pela dificuldade em perceber que se alguém é tão pobre a não ter comida, né? como está vestido, com roupas caras, como isso, aquilo. Ele não Celular tinha da última essa- geração Exato, e tudo mais. ele não tinha essa percepção. Então, trabalhar essas questões da comunicação é importante desde sempre. Muitas mães de autistas falam, não, mas meu filho fala super bem, ele não precisa de fono. A fono não vai ensinar a dicção, ela pode ensinar sim, também isso. sim. Mas a comunicação vai muito além de saber falar ou não. Tem autistas que começam a ler super cedo, Sim. né? O que não é um critério diagnóstico. Isso pode ser a tal da hiperlexia, Sim. né? Eles aprendem a ler muito cedo. Às vezes leem um livro inteirinho, mas não entendem absolutamente nada do que eles leram. Por quê? Porque as letras são códigos. E a maioria deles tem muita facilidade com coisas objetivas. Eles normalmente são bons em matemática, eles são bons em português, gramática, não interpretação de texto, porque isso vai para a subjetividade. Então é muito interessante. É um cérebro prioritariamente concreto. Quando o Gabriel era pequenininho, perguntaram, né, nessa anamnese, ele brinca de faz de conta? E eu falei, não, mas na minha casa a gente só tem homem, então a gente não brinca de boneca. Eu nunca tinha parado para pensar que se eu pegar meu celular e fizer assim, ele pode ser um carrinho. Se eu fizer assim com meu celular, ele pode virar um avião. Se eu pegar a minha mão e falar, oi, tudo bem? Você tá falando com quem? Isso pode ser um telefone ou um celular, porque hoje em dia eles nem conhecem o que é telefone, né? Tudo para eles é celular. Mas esse faz de conta é muito difícil. A imaginação. Né? O projetar o que o outro está pensando, a gente estava falando isso nos bastidores, essa questão da teoria da mente. Teoria da mente é um negócio muito, muito legal e que crianças com 7 anos de idade já fazem, que é pensar com a cabeça do outro. Por exemplo, eu encontro uma amiga de muito tempo e ela fala, ai, tudo bem, como você tá? Aquela coisa toda, tal. Ela fala, nossa, envelheci tanto. Você pode até perceber que ela envelheceu, mas normalmente você fala o quê? Imagina, você tá super bem e tudo mais. Por que você não fala que ela envelheceu se ela tá velha mesmo, mais do que o normal? Posso falar? Responde, Gá. Porque se for sincero, nesse caso, se falar sinceridade, ela pode ficar triste. Muito bem. Isso aí. É isso mesmo. E pra você não deixar aquela pessoa triste, você mente. Na verdade, é uma mentira. É uma mentira mentira social, social, mas é uma mentira. Sim. Pessoas com autismo ficam muito irritados com quebra de regras, com mentiras. Porque se eu acho que você tá velha, por que eu tenho que falar que você tá bonita? Não faz o menor sentido. Né? Por isso que a participação dos pais é importantíssima para colocar para esse jovem, para essa criança, enfim, que o raciocínio dele está certo, porém, naquele lugar, a regra
é não agredir, né? Não machucar, não... Como um manual de instrução. É isso. Como um tutorial. É exatamente. Você sabe Detalhes. que eu tava lendo e até recomendo para vocês o livro da Teple Grandin. Autista, Ela é incrível. autista. Ela veio pro Brasil. Veio. Ela tem um livro para crianças. Gente, que ela conta a história dela. É espetacular. Não é maravilhoso? E ela dizia o seguinte, isso eu também recomendava para pais que estavam vindo que tinham o espectro autista. Ela dizia que ela fez muito tempo uma terapia, perdão, que era mais análise e que aquilo não a ajudou. Por quê? Porque ela disse que se alguém chegasse e explicasse, olha, faça assim, é desta forma, teria ajudado muito mais. Porque ela só foi perceber que era autista, já estava na faculdade, quer dizer, ela sofreu muito. Então, o que a gente diz, isso serve para as crianças em geral. Quando você explica a razão pela qual você espera que o seu filho haja de uma determinada maneira, quais são os benefícios ou quais são os prejuízos, aquilo é assimilado e o jovem consegue, então, entender e começa a se adaptar melhor à socialização. Então, é fundamental a gente explicar o porquê que deve ser desta forma. Qual a razão? Até que eles tenham a maturidade, como a gente está vendo aqui, Gabriel, que hoje, graças à atitude que a Carla teve de sempre explicar uma instrução, dizer o porquê, ajudou a ele a ter essa socialização que é fantástica. A gente foi, beijou, abraçou. É um treino, né? A gente, Treino. quantas vezes já não treinou em casa, como um grande teatro, né? Exatamente. Você é atriz também? Você tem um currículo, né? Já viu todos. Mas a gente fazia um teatro em casa. Nossa, isso é perfeito. Então a gente simulava. Às vezes Olha ele isso. trazia algum conflito da escola e eu pedia pra ele me contar, né? Ele começou a contar o que acontece com ele na escola. Ele já tinha uns 6 anos. Uma criança de 3 anos já sabe contar o que aconteceu. Quer contar a história Né? da primeira vez? Quer contar você? Conta. Conta. Elas vão Adoro preferir quando ouvir a você história fala. de você. Eu já falei muito. É. Conta aí. Então, se você já falou muito, continua falando muito. Não, conta, a história. conta. Você é melhor que tá ninguém, bom. é o protagonista. Pode ser a próxima história, então? Fala o que você quiser. Você não quer contar essa? Eu Quer quero. que eu conto? Quero. Pronto. Dos meninos que ficavam te enchendo a paciência? Já começou, agora termina. Ok. Vamos lá. Na escola, isso tem um tempinho já. Tinha 2 meninos, sabe aqueles mais atentados que tem em todo lugar? E eles ficavam enchendo a paciência do Gabriel. E o Gabriel ficava irritado. E ele ficava nervoso e muitas vezes ele chorava, porque ele não sabia solucionar o que era um problema pra ele e tudo. E óbvio, aí que os meninos ficavam felizes mesmo, porque o objetivo foi atingido, desestabilizar ele. E ele me contou, e eu perguntei pro Gabriel, mas como que eles? Não, eles ficam atrás de mim, eles ficam falando atrás de mim e tudo. Eu falei, então tá bom, vamos fazer de conta que a gente tá na escola. Então a gente fazia de conta e... Uma hora, ele era os meninos, eu era o Gabriel e tal. E eu falava... E aí ele vinha e me irritava. Eu falava, ok, então agora a gente precisa parar e pensar. O que a gente pode fazer? O que você acha que dá pra gente fazer? Eu não sei, por isso que eu te falei. Ele ficava bravo ainda. Ele falava, eu não sei. Eu falava, então vamos pensar. E aí eu tive uma ideia e falei pra ele, olha, a gente pode fazer o seguinte. Quando os meninos vierem te provocar... Você fala pra ele, por que você tá andando atrás de mim? Você quer namorar comigo? E continua andando, porque você tem que chegar em um adulto que vai resolver isso. Aí ele falou, legal. Ele falou, e se o menino continua andando? Eu falei, continua andando. E fala pra ele, você gostou de mim? Você quer namorar comigo? Eu não quero namorar com você. E vai andando muito rápido até chegar. Quando você chegar do lado do monitor ou do professor, você vira pra ele e fala, e agora? Você vai continuar me enchendo no saco ou você vai parar? Porque tá lá o professor do lado, ele vai resolver isso pra você. Beleza, ele foi armado pra escola no dia seguinte. A gente treinou algumas vezes, eu falava, ele respondia, depois eu falava, ele respondia e tal. E aí você foi pra escola. E aí, Gabriel, Conta aí, Gabs, como foi? Como é que Ai, foi? eu não lembro. Ah, vai, você É não quer sério, eu não contar. lembro. Ué, os meninos estavam andando atrás de você. Não lembro. E aí, o que você falou pra eles? Não, eu falei normal, que nem você me ensinou e tal, mas eu nem lembro de usar essa técnica. Não Ué, lembra? você conta isso? Aí ele disse... Eu conto da técnica que você me ensinou. Ah, onde ok. eu Ele não executar. tá entendi. visualizando exatamente Não, o que não, foi. não é que eu tô visualizando, é que eu não lembro mesmo de eu usar essa técnica. É? Bom, mas você me contou que deu certo. Ah, me conta então. Ah, Aí o que ele te contou? Enfim, aí o Na menino época, veio atrás ele dele tinha na 6 época. anos, Ele é tinha uns isso? 6, Uns 7 6, anos. tá. Uns 7 anos.
E aí os meninos foram atrás e ele falou, você quer namorar comigo? E ele saiu andando e tal. E o menino seguindo, eu não quero namorar com você. Até que chegou no monitor. E agora, você vai continuar mexendo o saco? E aí o monitor deu uma bronca, levou os meninos pra diretoria e tal, não sei o quê. Os meninos nunca mais encheram a paciência dele. Objetivo concluído. É isso mesmo. É isso aí. Nossa, essa técnica mas a é escola, fantástica de fazer o treinamento. Isso para qualquer tipo de criança, qualquer tipo de situação. Porque quando você treina, você dá um repertório de saídas. Sim, E isso sem ajuda dúvida. demais, não é? E trabalha a previsibilidade. Lembra isso que eles do querem. que é surpresa, é muito ruim? muito ruim. Situações que não fazem parte do planejado para aquele dia Nossa. podem desestabilizar a Exatamente. pessoa. E aí é importante se antecipar, né? Exatamente. Então você Antecipar tem a situações. antecipação. Isso serve, por exemplo, você vai viajar em algum lugar, você vai num parque de diversão. A gente teve a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos com o Gabriel um tempo atrás. É tudo grandioso, é tudo Pois é. incrível e tal. O que a gente fazia? A gente pegou o mapa do parque, a gente escolheu as atrações que a gente ia cada dia. Eu entrava no YouTube, mostrava para ele como que era o brinquedo. Olha, aqui a gente vai entrar, a gente vai sentar, vai prender o cinto assim e tal, não sei o quê. E aí, ok. Ok, isso não significa que ele foi em todos os brinquedos. Sim. Tinha um brinquedo lá na Universal, foi o parque que ele mais gostou, foi a Universal, que era do Hulk, né, Gabs? É. E não era tipo uma montanha-russa. E não era questão da velocidade, nada disso. Não era a questão da cadeira ser um pouco desconfortável. O que era então? Qual que era o problema do brinquedo do Hulk? É que a gente... Sabe quando a gente começa a subir daquele friozinho da barriga e aí do nada, chum, lá pra baixo? Quando faz esse chum, do nada, o Hulk metia um gritaço assim. Nossa, muito Era alto. muito, Entendi. muito alto. Então a gente Afetava a mostrou tudo sensibilidade. isso pra ele. Mas quando chegou lá, ele falou: não, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ok, não foi. Ok. Foi lá meu marido com o mais velho e eu fiquei com o Gabriel esperando. Essa questão da previsibilidade ajuda muito, né? Festas, olha, a gente vai pra casa da sua avó, lá vai ter os seus primos. A comida que a gente vai comer é diferente. Se seu filho topa experimentar, ok. Se ele não topa, leva a marmitinha dele, né? Em aniversários, ele se incomoda muito com parabéns? Sai antes do parabéns. Vai. Ah, ele não gosta daquelas coisas que tem ali? Leva com você uma marmitinha do que ele gosta de comer. O que importa, não importa o quão diferente você vai parecer das outras mães com seus filhos, e o que importa é o filho se divertir. Sim. Perfeito. E ele não ficar ali surpreso com novidades que podem chateá-lo, né? Exato. Exatamente. E o ensinar a brincar. As crianças sabem brincar sozinhas. Muitas vezes as crianças com autismo precisam ser ensinadas. Sim. Né? A A gente entrar ia no coletivo, né? a entrar no coletivo. Como brincar? Exato. Vocês já pararam pra pensar que é super complexo? Porque eu levo o meu brinquedo, o amiguinho leva o dele. Eu quero o meu, mas eu também quero brincar com o dele. E a gente tá brincando, daqui a pouco ele interfere na minha brincadeira. Isso é complexo pra caramba. As pessoas com autismo têm dificuldade. A gente fez muito com o Gabriel. Então ele ia brincar, ele não sabia brincar, então eu tinha que brincar junto com ele. É por isso Eu que ia montou lá o junto quarto, com não é? ele. O quarto da Exato, brincadeira mas lá. até no ambiente, o que a gente chama de ambiente natural, né? Quando ele ia pro parquinho do prédio, eu botava um tênis, um shorts, eu ia brincar junto. E eu sentava no chão e brincava junto com as outras crianças. Principalmente sabe, que tem tipo uma caixa de areia gigante, sabe? É, exato. Nossa, eu mas- acho que é caixa de areia mesmo que fala, né? E a gente brincava junto. Então eu levava os brinquedos dele, porque o Gabriel tinha dificuldade de se aproximar das crianças. E a areia, ele não ficava incomodado? Porque é uma textura totalmente diferente. Então, eu não acho muito confortável, Pois nem é. areia nem grama, mas pra ele isso não era problema. Que bom. Pra outros é. Sim. Tem criança que não vai à A praia. textura da grama eu não gosto, mas terra, areia, pra mim não Você tem gosta? problema. O único problema é lavar o pé depois. Tem que lavar, né? A gente vai insuportável. testando, né? O que é bom pro Gabriel pode ser muito ruim pra outra pessoa. Sim, sim. Mas a gente estar junto, né? Então eu ia para os parques e levava um monte de brinquedinho do Gabriel. Porque se ele tinha dificuldade em se aproximar, com brinquedos, as crianças iam se aproximar dele, né? E aí eu tava ali junto e eu brincava sempre do lado dele. Quando ele E tinha aprendendo. dificuldade, eu ia intermediando aquela brincadeira com ele. E acabava que ele se enturmava meio que mais ou menos, mas ele tava com outras crianças por perto. Sim.
Porque senão ele ia ficar brincando feliz da vida no canto dele. Uhum. O problema é que não dá para viver sozinho no seu canto a vida inteira. Perfeito. Eles vão ter que ir para a escola. E na escola eu não posso estar junto com ele. Ele pode até ter um suporte na escola e tudo mais, mas não dá pra gente guardar o filho no potinho. Sem dúvida. Ele cresce e mesmo que eu queira proteger ele pro resto da minha vida, eu não duro pra sempre. É, Né? sim. Então, pai e mãe Tem que não dar um são mecanismo, eternos. né, pra- A gente precisa entender isso. E a questão da escola, né, que você estava falando? Bom, ele sofreu essa questão já na escola com 6, 7 anos e hoje a gente tem conversado muito isso, que tem tido muito bullying nas escolas, né? E parece que cada vez mais crescente, que você tem uma geração até de umas crianças mais maldosas, talvez, ou a gente interpreta isso hoje de uma maneira que seja assim mais forte. Ele sofria isso? A escola comunicava vocês? Como é que tem essa relação? Porque dizem que as escolas têm ainda muita dificuldade de lidar com o autismo, né? Então, assim, se a gente pudesse dizer onde acontecem os maiores problemas das pessoas com autismo é no ambiente escolar. Não porque a escola seja ruim como um todo, mas é que toda criança está na escola. Ela não está em todos os parques, ela não está sempre nos shoppings, ela não está sempre nas festas, mas na escola está todo mundo. E ali na escola eles ficam durante muito tempo com outras crianças e ali onde aparece a diferença gritante entre uma criança e outra, né? Os professores são um dos primeiros a perceber diferenças no desenvolvimento de uma criança e outra. E muitas vezes eles chamam os pais e muitos pais acabam não aparecendo na escola, porque enquanto eu não sei de nada, beleza, eu não preciso tomar nenhuma providência, né? É uma forma de negar, assim, muito clássica de muitas famílias. Fazer de conta que não está vendo e tudo. Mas acontece. Você sabe, Adriana, eu não sei se as crianças, essa geração, são mais cruéis. Porque na nossa geração também eram muito cruéis. A questão é que naquela época, né, papo de velho, assim, mas naquela época era aceitável. Você chamava o outro de gordo, você chamava o outro de 4 olhos, você tirava sarro das dificuldades das pessoas. E era meio uma brincadeirinha de mau gosto. Hoje em dia a gente sabe que não existe brincadeirinha de mau gosto. Né? Só é uma brincadeirinha quando todo mundo está se divertindo. Se tem alguém que não está se divertindo, não é brincadeira. Isso é sério. Né? A gente tem uma lei, que é a lei anti-bullying. As escolas são obrigadas a promover programas contra o bullying, de conscientização e de coibição do bullying. Mas isso a gente sabe que acontece. Acontece muito. E pessoas com autismo são uma vítima muito mais vulnerável, porque o autismo é uma deficiência invisível. Né? Eu tenho aqui uma pessoa que tem síndrome de Down, pelo rosto dela você identifica. Eu tenho uma pessoa que tem deficiência motora, ela está numa cadeira de rodas, todo mundo percebeu. É uma pessoa com deficiência auditiva, ela está falando com as mãos, é fácil identificar. Uma pessoa com autismo não tem cara de nada. Exatamente. Você olha pro Gabriel e ele é um menino como qualquer outro. Sim. E ok, ele é de verdade. Mas a diferença dele tá aqui guardado. Como eles não têm nada que diferencie visualmente, as pessoas esperam da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, o mesmo comportamento dos outros. E ele nunca vai te dar o mesmo comportamento dos outros. Porque, afinal de contas, ele funciona de um jeito diferente. Ele pode aprender. O Gabriel aprendeu a nossa língua, né? A gente estava falando disso agora há pouco. É como uma segunda língua. Ele aprendeu, ele é muito fluente. Mas a língua natural dele é o autismo. É o pensar objetivamente, no sentido literal da palavra. É querer as coisas sempre do mesmo jeito. É não gostar de novidade. É não gostar de mudança. É falar aquilo que ele pensa, porque, na verdade, por que eu tenho que mentir sendo que é aquilo que eu penso? Né? E a gente encontra muitas dificuldades. Vou te dar um exemplo. Em escolas, por exemplo, autistas que são muito mal entendidos porque os professores, infelizmente, nunca foram capacitados para trabalhar com autismo. Vou imaginar que eu sou professora de matemática e a gente está trabalhando formas geométricas, ok? E aí eu termino a minha aula, falo para a turma, galera, então agora eu vou dar uma folha para vocês e tal, e eu quero que vocês falem a respeito desta parede. Todo mundo entendeu que eu sou professora de matemática e que eu estou trabalhando formas geométricas. Provavelmente eles vão dizer, essa parede é quadrada, ela tem uma televisão retangular. Imaginar que a gente tem um relógio ali, tem um relógio que é em formato de círculo e vão desenrolar o assunto em cima daquilo. Uma pessoa com autismo provavelmente pode dizer, essa parede é escura, essa parede é feia, essa parede é grande, essa parede tá suja, essa parede é bonita. Porque em momento nenhum eu falei para
no meu enunciado, eu não disse falem sobre a parede em relação às figuras geométricas. Todo mundo entendeu que eu estava falando de figura geométrica, portanto, eu podia colocar no enunciado, fale sobre a parede. Mas uma pessoa com autismo, se me responder que essa parede é feia, é grande, é escura, de fato, ela respondeu certo. Ou aí daquela Porque prova. eu não fechei a pergunta. Sim. E daquela prova de que tinha que marcar os números entre sei lá tal e sei lá tal. Ai, essa foi boa. É interessante, ele era pequenininho. Acho que ele tava, sei lá, ele devia ter uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. A professora colocou lá, pinte de amarelo, os números entre, não lembro exatamente quais eram os números, né? Um número entre 12 e 19. E aí, ele pintou os números exatamente entre... Então, entre o 12 e 19, eu tenho 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí, a professora deu errado. Porque ela queria dizer incluindo o 13 e o 19. Você fala, não, mas a professora pensou errado. Só que a classe inteirinha acertou. Incluindo. E só o Gabriel respondeu diferente. Eu fui lá, conversei com ela, ela entendeu que, na verdade, ele respondeu o correto, deu o certo. Mas isso acontece em muitas situações. Sim. Imagina uma pessoa com autismo que gosta muito de Beyblade. O Gabriel entrou nisso essa semana. Gosta muito de Beyblade. Ele fala de Beyblade. Fala de Beyblade. O povo tá querendo mudar de assunto, ele fala de Beyblade. Daqui a pouco alguém fala... Ele fala, não, tem que te contar mais um negócio. E aí você fala, nossa, Gabriel, eu tô doida pra saber mais sobre Beyblade. Ai, né? ele vai mesmo. Ai, que bom que você quer saber mais sobre Beyblade. Ele continua. Ele é uma criança, um pré-adolescente, mas adultos podem continuar assim. Quando todo mundo já percebeu que já deu aquele assunto, não aguento mais. E eles continuam falando a respeito daquilo. Isso pode dar problema em relacionamento, né, pessoal? Namoro, casamento. Isso pode dar problema no ambiente de trabalho. Isso pode fazer com que aquela pessoa fique mais isolada, porque afinal de contas, se ela consegue falar só sobre um assunto, convenhamos, não é todo dia que o mundo quer saber a respeito de Beyblade, por exemplo, né? Isso é uma dificuldade que as pessoas encontram. E na escola a gente tem muito isso. Professores exigindo deles a mesma coisa que exige dos outros. Convenhamos. Se ele conseguisse entregar exatamente igual a todo mundo, ele não teria o diagnóstico do autismo. Sem dúvida. Né? Mas as pessoas desconhecem. E quando eu desconheço, é difícil para trabalhar. Sem dúvida. Sim. Nossa, perdão. E nesse livro, Autismo ao Longo da Vida, tem aqui capítulos interessantíssimos a respeito dessas várias fases que o pai e a mãe, enfim, aqueles que tiverem interesse em conhecer o autismo, como elas ocorrem, o que a gente pode fazer com relação a isso. Caiu um lencinho. Eu recomendo a quem quiser conhecer, porque a gente sempre vai utilizar todas essas informações do futuro para nós, porque sempre, tudo que você aprende, você utiliza, nunca é perdido. Então, a gente está tendo aqui várias dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, não só para quem tem o espectro autista, mas na questão de ser mais claro, sabe? De poder ter esta compreensão com o outro, independente se ele tem algum diagnóstico ou não, compreender o ser humano, a gente se socializa muito melhor. Então, eu estou encantada em ver aqui, vi vários capítulos interessantíssimos. São muitos profissionais de várias áreas diferentes, cada um trazendo a sua expertise, né? Nossa. O meu capítulo é o penúltimo capítulo, onde eu falo a respeito dos direitos. Que você é advogada, e aí você foi atrás disso, por quê? Então, Gabriel recebeu o diagnóstico, tudo que a gente queria era desenvolver o Gabriel. Tá. Eu nunca tinha trabalhado com nenhuma causa de pessoa com deficiência. Na verdade, eu nem sabia que autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais. E aí é só uma curiosidade para passar para as pessoas. A gente fala que autismo é deficiência, mas tecnicamente autismo tem status legal de deficiência. Né? Então, a pessoa com autismo, de acordo com a lei berenicipiana, a lei 12.764, diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O que acontece com essa definição de uma lei federal? Isso serve em todo lugar do Brasil. A pessoa com autismo tem acesso a todos os direitos que já foram concedidos em algum momento para qualquer pessoa com deficiência ou que serão concedidos. O que
pode mudar totalmente a qualidade de vida, não só da pessoa com autismo, mas da família. Exatamente. Porque a família recebe o diagnóstico junto. Sim. Né? Muda tudo. Valores mudam, interesses mudam. A nossa vida nunca vai ser igual. Sim. Eu digo que a minha vida... Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa do Gabriel. O Gabriel me ensinou que 2 mais 2 não necessariamente dá 4, porque eu era a rainha das teorias. Eu tinha teoria para uma série de coisas, principalmente da educação. Eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Eu tinha técnica para tirar do peito, eu tinha técnica para ensinar a dormir a noite inteira, eu tinha técnica de desfraude. Eu era a rainha das técnicas, eu ensinava para as minhas amigas e funcionava com elas. E aí, de repente, nada do que funcionava como um relógio para os outros funcionava com o Gabriel. E eu tive que aprender que nem sempre as coisas são exatamente da forma que se planeja. Que eu preciso me organizar. Com o Gabriel, eu tive que me organizar, a me planejar, a sair mais cedo de casa, começar os preparatórios, a ter um padrão de vida. Porque o Caio ia no meu ritmo. A gente tem que sair em 2 minutos. Pegou as coisas e saiu. Não, com o Gabriel era diferente. Tinha que terminar aquela brincadeira dele. Ele tinha que ter o tempo para ele se trocar. Nem sempre a roupa que eu colocava era aquilo que ele aceitava. Entende? Muda a nossa vida. Sim. Mas a gente vira mais gente. Nós nos tornamos um ser humano melhor. E quando eu descobri os direitos, eu comecei a exercer tudo que a gente podia com o Gabriel. A gente começou a pegar a fila preferencial, que o nome técnico é o atendimento prioritário. A gente pediu a isenção do rodízio aqui em São Paulo. A gente conseguiu cartão de vaga de estacionamento, né? Aquelas vagas para pessoa com deficiência, pessoa com autismo pode conseguir. Eu tirei a carteirinha da SP Trans para andar de graça no ônibus. Então, aquelas vagas para cadeirante também pode ser utilizado para o espectro autista? Pode, Sim. Mas precisa de uma autorização do Departamento de Trânsito de cada cidade. Então, aqui em São Paulo é bem tranquilo para a gente ter isso. Algumas cidades limitam esse direito a pessoas que têm dificuldade em deambular, que é dificuldade de locomoção, né? Mas é um direito... A legislação é municipal, então. A legislação é municipal. Por quê? Essa questão do direito, né? Cada direito é exercido em um lugar diferente, com formulários diferentes, com requisitos diferentes. E eu, quando comecei a procurar isso na internet, que é onde todo mundo procura, eu não encontrava nada. Absolutamente nada. Eu só encontrava, o autista tem direito a isso, procure advogado. E eu ficava indignada, porque eu falava, quem não pode consultar o advogado? E quem não tem dinheiro? Porque, assim, para você saber a lei, você dá um Google, você encontra a lei. Sim. Mas existe um caminho muito distante entre o que está escrito na lei e eu exercer aquilo no meu dia a dia. E isso fazia as pessoas terem cada vez maior certeza de que direito é frescura, que funciona só no papel, ou que é só para quem tem dinheiro para pagar advogado. E foi aí que nasceu, na verdade, o Autismo Legal. E aí foi quando a minha mãe teve a ideia de ter um autismo legal. Você acha que foi uma boa ideia, Gabriel? Não, imagina. Já teve até aplicativo, ter site. Isso é pouca coisa. Olha, ele aprendeu direitinho. Já sabe tudo. Você viu aí como ele tá com a ironia? Olha, pois você viu? Posso contar uma maravilhosa? Na cara. Aprendeu isso com a fonoaudióloga e com as nossas simulações em casa. Fantástico. Né? Então, muitas vezes eu falava, nossa, filho, você comeu tão pouquinho. Rápido. Quando ele bateu um prato, assim, gigantesco. Bateu o prato, comer um prato muito grande. Eu falava pra ele, filho, isso é ironia. Você já comeu muito, você não vai mais repetir. Né? Então, isso é ensinado. Sabe uma coisa que muita gente... A gente se diverte quando a gente toca nesse assunto. Com pessoas do autismo, quando o autista mente. Né? Falam que o autista não mente. Isso é uma mentira. O autista mente. Mas é difícil. Acabou de mentir. Né? Precisa... A mentira é teoria da mente pura. Eu falo uma coisa que não é o que eu estou pensando, mas eu tenho um objetivo. Aqui o objetivo dele era fazer gracinha. Mas, por exemplo, quem mexeu, acabou a bateria. Quem acabou com a bateria do meu celular? Não sei. Eu não mexi no seu celular. Isso é uma mentira. Por quê? Porque eu tô tentando me safar da bronca que eu vou tomar de ter acabado com a bateria, por exemplo, do celular da minha mãe. A primeira vez que o Gabriel mentiu, óbvio, como mãe, Gabriel não pode mentir, dei aquela bronca, aquela coisa que toda mãe faz.
Eu corri pro quarto e fui ligar pra todas as terapeutas. Gente, o Gabriel mentiu. Todo mundo comemorando porque o Gabriel mentiu. Não acredito! Né? Porque isso é um sinal de desenvolvimento muito legal. A mentira, muito importante. Muito importante. Mas ele ficou de castigo porque ele mentiu. Ele entendeu que não pode mentir pra mim e tal. Mas, às vezes, quando a gente não tem um filho que tem um atraso no desenvolvimento, a gente não percebe essas coisas. Né? Então, é muito legal a gente perceber o desenvolvimento, como ele é complexo. E para você aprender uma coisa, outros requisitos outras habilidades são pré-requisitos para a seguinte. Assim como matemática, não adianta eu tentar ensinar uma equação para você se você não sabe somar. Você não vai conseguir dividir se você não consegue fazer uma continha de mais e de menos. Né? O desenvolvimento infantil é assim, é uma construção. E muitas vezes a gente, como pais, tenta ensinar alguma coisa para os nossos filhos, mas eles ainda não têm habilidades necessárias para chegar ali. Perfeito. Então, às vezes eu estou tentando ensinar um jogo de tabuleiro para uma criança. Se ela não sabe esperar a vez, não adianta eu tentar. Né? Se ela não sabe identificar que quando eu jogo dado, né, usando o dado do que o Gabriel falou, quando eu jogo um dado que tem 2 bolinhas, significa, é uma simbologia. 2 bolinhas significam 2 unidades. O número 2, que naquele jogo significa andar com a pecinha 2 casas. Percebe como isso é complexo? Mas você não ensina uma criança, ela aprende no ar. As pessoas com autismo ou com atraso no desenvolvimento precisam ser ensinadas. E muitas vezes, pais, né, você estava falando de tanto que a gente fez com o Gabriel. Na verdade, a maioria dos pais querem fazer, mas não sabem o que fazer. Exatamente. Por isso Nem que todo mundo, né? Nem todo mundo tem acesso a profissionais que oriente, né? A gente pagou algumas consultorias para que a gente entendesse sobre o desenvolvimento do Gabriel, estabelecer objetivos para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, junto com os terapeutas. Mas eu sei que o que a gente vivenciou com ele não é uma realidade que a maioria das pessoas espalhadas aí pelo Brasil enfrentam. Então, a gente criou uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é invenção brasileira, saiu da nossa cabeça, da nossa experiência com o Gabriel. A gente pegou tudo isso que a gente fez com o Gabriel e colocou tudo em um sistema. Meu marido tem uma empresa de sistemas, então toda essa parte lógica, programação, algoritmos, é o mundo dele. E a gente colocou tudo isso em um mapa do desenvolvimento infantil. Baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC. Lembra que eu falei que o CDC tem a maior referência de saúde do mundo, onde diz que a criança com tantos anos tem que saber fazer isso, com tantos meses e aquilo e tal. Então, a gente tem em um sistema extremamente complexo, mas para quem está do lado aí do usuário é super simples, onde os pais respondem perguntas. Vou te dar um exemplo, né? Para eu levantar esse copo, eu preciso primeiro ter esse movimento, né, da minha coordenação fina. Eu tenho que ter essa percepção do peso, mas nenhuma criança começa com o copo assim. Ela normalmente segura com as 2 mãozinhas, depois ela vai para uma alça dos 2 lados, ela vai para a alça de um lado, até onde ela tem. Não vou derrubar não, amor, obrigada. Já acabei o exemplo, tá bom? Onde ela tem esta habilidade, né? Porque terapia, só terapeuta pode fazer. Mas ensinar habilidades, você não ensinou seus filhos a comerem com garfo e faca, não ensinou seus filhos a irem ao banheiro, a dobrar roupa, a guardar na gaveta, ensinou a brincar, a compartilhar, a esperar a sua vez. Mãe, me dá o celular. Espera só um pouquinho, né? Ou aguardar. Todas essas coisas nós pais podemos ensinar. A questão é que sem ter um suporte, a gente não sabe o que ensinar. O que esse mapa traz? Todo o desenvolvimento infantil, baseado no CDC. E aí eu convidei terapeutas para escolherem, são mais de 300 habilidades cadastradas. Os terapeutas escolheram a habilidade que eles queriam e desenvolveram um vídeo para ensinar o pai a brincar com o filho para atingir aquele objetivo. Fantástico. Sempre com alguma coisa que você tenha na sua casa ou que você compre numa loja de R$1,99. Porque não dá para eu falar, olha, para isso eu preciso de um carrinho de controle remoto, entende? Sempre com objetos que você tenha em casa. E a gente tem ali mais de 30 profissionais que toparam entrar nesse sonho, porque é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Isso. E o que a minha mãe tinha falado agora há pouco é o que eu acho muito legal. Muitas brincadeiras que são muito importantes para o desenvolvimento dos filhos com objetos do dia a dia. Me fala das 6 bolas. 6 bolas! Você não explicou ainda, gente. Jogo que você não gosta, né, Gabriel?
que eu adoro. Agora eu pensei que ia falar, não gosto. Não gosto mesmo. Não gosto mesmo. Percebe? Ele né? sabia que você já sabia que ele gostava, Sei, e você sei. falou que você não gosta, ele na hora franziu a testa. Não, eu gosto. Né? Assim, né? Quem falou que Quem eu não falou? gosto? Você sabia? Entende? Oscila muito entre entender o figurado e levar pro literal. O jogo das 6 bolas foi um negócio que eu inventei, né? Quando o Gabriel recebeu o diagnóstico, eu ficava com ele ali de 3 a 4 horas, de segunda a sexta, brincando. Então, o mapa é isso, é o que a gente fez, só que agora com suporte muito maior. Uma neuropediatra, que inclusive é a doutora Débora Kershis, que é a coordenadora desse livro, Eu vi ela isso. assina esse mapa, ela é uma neuropediatra espetacular, sou apaixonada por ela. Ela valida todo esse mapa do desenvolvimento e terapeutas fizeram essas atividades para que o pai aprenda como é a brincadeira e eu brinque com meu filho. Por quê? E aí eu vou recorrer, claro, ao conhecimento terapêutico, né? Suzy, quando a gente aprende alguma coisa com alguém que a gente gosta, a gente aprende mais fácil ou é mais difícil? Com certeza. Mais fácil, Né? Lembra? Sentimento envolvido, Exato. Quando a gente estava na escola, a matéria que a gente mais Professora, gostava normalmente era do professor que a gente mais gostava, a gente aprendia melhor. Essa relação de amor entre pais e filhos já está estabelecida. Eu aprender alguma coisa com alguém que eu gosto, né, otimiza todas as conexões que eu tenho aqui Correto, e o exatamente. aprendizado é muito mais rápido. Então, essa possibilidade dos pais ensinarem os filhos sabendo o que ensinar faz toda a diferença, porque senão eu tento, não funciona com meu filho, eu desanimo, eu acho que não vai dar certo, que só terapeuta pode resolver. Né? Questões terapêuticas é só com eles, e Deus abençoe os terapeutas, porque eles são essenciais na vida dos nossos filhos. Mas eu, mãe, pai, vó, babá, irmão mais velho, a gente pode fazer toda a diferença. Então vamos pro jogo das 6 bolas. Eu comprei uns potes em loja de R$1,99, potes desses com tampa em formato de bola. Tipo Tupperware. Certo. Era um pote de plástico, que é o formato de uma bola, que abre e fecha. E ali dentro, cada dia, eu colocava presentinhos diferentes para ele. Na verdade, eram coisas... um dia eu colocava sabores diferentes. Doce, amargo, azedo, salgado. Eu ia colocando... outro dia eu colocava texturas diferentes. Então, um áspero, uma meleca, uma areia. Outras vezes eu colocava temperaturas. Então, gelado, quente. Por quê? Se a pessoa com autismo, na sua grande maioria, tem questões sensoriais que tem dificuldade... Eu preciso mostrar para o cérebro dele que ele pode experimentar texturas diferentes, que é o que os terapeutas chamam da dessensibilização. E eu fazia isso com ele. E ele amava. A gente usava coisas de comer. Então, para trabalhar a coordenação motora dele, às vezes eu colocava pipoca ali, a gente comia pipoca com pegador de salada. Depois a gente comia pipoca com uma pinça, né? Pra gente trabalhar muito. Muita gente, quando chega na escola... tem dificuldade na alfabetização. Exatamente. E às vezes o problema não é em escrever, ele não tem movimento de pinça. Eu preciso saber fazer isso. Então, por exemplo, eu pegar isso é super importante. Inclusive. Tem crianças, às vezes, quando são pequenininhas, que elas pegam assim, com a mão espalmada. Ela ainda não aprendeu a desenvolver o movimento de pinça. Então, dar comida, né, que a criança pegue, tem a ver com sentir a textura, mas também tem a ver com a coordenação, né? O que outros terapeutas chamam da coordenação, o olho-boca, né? Eu tenho que olhar, eu tenho que pegar, e se eu quero comer, eu tenho que levar aqui na minha boca. Não adianta eu colocar aqui, que eu não vou conseguir comer. São coisas simples do dia a dia. E que pai e mãe ensinam, sem saber o que estão ensinando, na verdade. Né? E esse jogo das 6 bolas, eu colocava coisas diferentes. E agora, há pouco tempo, eu perguntei para ele, por que o jogo das 6 bolas era tão importante para você? Fala para elas, por que você gostava tanto do jogo das 6 bolas? Agora ele tá comendo. Porque ele resolveu comer uma bolinha. Por que vocês acham que o jogo das 6 bolas era importante, era muito legal para ele? Eu acho que é porque Do tinha novo. as coisas todas diferentes. E ele tava indo pro novo? Mas se ele não gosta da gosta do novidade... Sim, o novo no sentido dele ter um controle ali, que ele sabia que seriam coisas positivas. Faz que sentido o que você falou. Exato, Mas também não é eu posso querer ou não aquela coisa também.
Nem tudo que eu colocava dentro ele queria colocar a mão. Então, às vezes, por exemplo, a geleca. Quantas vezes eu coloquei geleca ali? Eu sabia que ele não gostava. Então, eu brincava. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e... Ai, que meleca e tal. Aquela bobeira que toda mãe faz com a criança. Tudo. Às vezes eu pegava a mãozinha dele e falava, vou encostar. E ele não gostava. Eu encostava, tipo, muito de leve. O que terapeuticamente é chamado de aproximações sucessivas, né? Um tiquinho e tirava e tal. Mas por que você gostava do jogo? Gostava? Porque a cada bolinha tinha um presentinho pra eu poder ganhar. Reforço positivo. Ele sentia aquilo como Tinha presente. compensação, Óbvio que eu chegava, Gabriel, olha que incrível que eu tenho aqui. A mamãe tem um presente pra você. Um presente não, tem 6. Ele gostava de número, então eu contava. 1, 2, 3. Qual bola que você quer? A bola número 1. E aí eu pedia pra ele mostrar qual que era o número 1, porque não tinha número nas bolas. Sim, Mas pra ele foi muito legal. E experimentar. Por quê? Se meu filho já tem dificuldade em experimentar coisas diferentes, se eu restringo cada vez mais, aí que ele não vai conseguir. Sim, sem dúvida. Exemplo, a gente colocou ele no esporte, né? Quando ele recebeu o ia diagnóstico perguntar e tal. Hoje em dia, o cara treina. Depois você... Não, fala pra elas o que você faz hoje. E aí eu vou contar como que a gente começou isso. Tá comendo. Para de comer, meu. É de propósito. Agora- Entendi. pra Que não falar, esporte que né, você pratica hoje em dia? Futebol, vôlei, Não. karatê, judô, natação. Opa, Karatê? ela tá batendo na trave em alguns aí. Fala o que você faz hoje em dia. Polo aquático. Oh, Não que diga. demais! Polo aquático. Eu já disse. Né? É um literal, né? Não, esse é Eu já demais. disse, Eu já disse, né? já foi. O polo aquático é um futebol dentro da Da água. água, pois Handball é. e natação juntos. Polo Nossa. aquático. Ó, Complexo. Com 3 anos, quando eu ia dar banho no Gabriel, toda a vizinhança sabia que ele estava lavando a cabeça, principalmente. Porque chorava Porque ele muito. ficava... Não é que assim, que ele não gostava de lavar a cabeça. Tem muita criança que não gosta. Ele ficava desesperado. Ele gritava, todo mundo sabia. A Carla está lavando a cabeça do Gabriel. Todas as técnicas que vocês imaginam, eu já usei, de olhar pro teto, chuveirinho, paninho e tal. Até enfiar ele embaixo do chuveiro e falar, tá vendo? Você não tá morrendo. Tudo. Era desesperador. Até hoje, ele não gosta de lavar a cabeça. Mas ele lava. Às vezes, muito mal. Eu mando ele voltar e lavar a Não cabeça. precisa de detalhe. Né? Às vezes eu falo, não, senhor, pode lavar de novo, porque tá mal lavado e tudo. Mas ele gostava de ficar na água, desde que a água não espirrasse no rosto dele. Convenhamos. Como? É muito difícil você ter contato com a água e ela não espirrar no seu rosto. E aí a gente resolveu colocar ele na natação. Tá. E ele entrou, ele tinha 3 aninhos quando ele começou a fazer natação. Ele amava estar dentro da água. De verdade, era um lugar que ele gostava muito. Mas ninguém podia espirrar água nele. Um monte de criança dentro da água é inevitável. Então, assim, eu não sei contar quantas vezes a gente teve que tirar o Gabriel da piscina, porque ele estava chorando muito. Todo mundo sabia, não joga água no rosto do Gabriel. Mas espirrava e aí saía da piscina e tudo. Ele ia crescendo, os amiguinhos dele iam passando de turma, né? Eles começam uma turminha mais básica, vão aprender as coisas. E ficava lá o Gabriel. E ele é meio grande desde sempre. E ficou lá o Gabriel junto com os bebezinhos, porque ele não colocava a cabeça dentro da água. Passaram-se 3 anos que ele fazia aula de natação, 2 vezes por semana. E ele gostava, ele ia feliz pra natação, desde que não espirrasse a água nele. E ele já sabia falar, porque quando ele começou, ele não falava nem 10 palavras, agora ele já conseguia falar. É até um dia que... Todos os professores passaram pelo Gabriel, todas as técnicas que eles já aprenderam e que eles inventaram, eles usaram com o Gabriel, mas nada resolvia. Sopra no rosto, coloca na água, era um caos, tudo. E aí teve um dia... As mães já prometeram presente pra ele, porque era em turma, então ficava a mulherada ali batendo papo. Prometer presente, nada funcionava. E aí teve um dia que ele falou pra mim, ele falou, mãe, hoje fica assistindo, porque é uma academia grande, então ele fazia aula em um andar, e eu aproveitava pra fazer exercício em outro. E ele falou pra mim, mãe, hoje fica assistindo porque eu vou mergulhar. Sabe aquele, né? Exato. Aquele tipo, sei. Te conheço, né? Olha lá, você tá fazendo direitinho. Meu irônico. Exato. Mas assim, mãe, né? A gente acredita sempre, né? E eu fiquei ali, tinha uma arquibancada, eu fiquei ali com as mães.
E ele foi o que ele fazia sempre, batia pezinho e tal, não sei o quê. Aí teve uma hora que ele olhou pra cima na arquibancada, ele deu tchau, ele subiu, tinha uma escadinha onde eles pulavam, então ele subiu a escadinha, enfiou a cabeça na água e saiu nadando. O que te deu esse start, assim, pra você entrar com a cabecinha embaixo da água? Não sei. 3 anos fazendo natação. E de repente... Óbvio, eu chorava, as outras mães choravam, todos, porque eram umas 4 turmas na mesma piscina, uma piscina bem E grande. você não associou Todo a mundo nada? eu não sei. Chegou o momento Foi um dele. start. Ele chegou à conclusão que tava ok pra nadar. E ele saiu nadando. E agora não incomoda mais. Não, ele não gosta Incomoda, muito. Gabs? Não? Espirrar água no seu rosto não incomoda mais? Ué, mas não pode. Incomoda. Mas você joga polo aquático. Mas como ele é que já faz? sabe suportar. Nossa, Né? ótimo. Suporta, né? Suporto, só que não gosto muito, só que eu suporto. Entendi. Pra Mas lavar a o cabelo sensação ainda, que você né? tem é que vai ficar sufocado? Pra lavar o cabelo, é. A sensação que você tem é que vai ficar sufocado, Então eu acho que é bem isso. né? E às vezes o olho, ele fala que arde muito. O cloro. Teu parto foi Água. normal? Não. Cesárea? Eu entrei em trabalho de parto, mas ele tava com 2 circulares, aí teve que ser cesárea. Né, Gá? Não atrasou, E então, pra nascer nada? Não, Nossa, que não, silêncio. ele nasceu cedo. Ele precoce. fez... Não foi prematuro, mas foi quase. Ele fez 38 do lado de fora da barriga já. Então, nasceu pequenininho. Bom que cresceu do lado de mesmo? fora, né? E a natação impulsionou também o crescimento dele, né? Porque ele já tá enorme com 12. Já tá grandão. Mas você viu o DNA do pai? O papai é Ah, não, grandão, papai né? também é O papai é alto, grandão. não. Já que eu não cresci, eu arrumei marido grande, Tenta né? adivinhar E filho de grande. Tentem adivinhar de quem que eu puxei esse tamanho. É. Quem Olha. seria esse DNA? Olha, Né? Quem será? Quem quem será? tem adivinha, responde pra Por que nós. será que você é grandão, né? Por que será? Mas o falar você curtiu da mamãe, né? Esse negócio da palestra. Ah, pois sim. Eu Quando faço começou, muita é. palestra e tal. E teve um dia que ele falou, eu quero fazer palestra. Ah. Eu falei, tá bom. Você quer falar sobre o quê? Ué, sobre a minha vida. Falei, tudo bem. Aí entrei em contato com umas amigas de Aracaju. Porque, assim, ele queria fazer palestra viajando de avião. Ah, tá. Né? Porque eu viajava, Bom, né? eu fazia mala e Avião tal. não era problema. Uma mamãe 2.0. Não, É a gente preparou ele para avião. A primeira vez que ele viajou de avião, ele já Livre tava e maiorzinho, ele não curtiu muito, não. É. Mas aí ele viajou do meu lado, a gente mostrou pra ele, levamos um monte de coisa que ele conseguia se distrair ali, ele curtiu a televisão. Primeira vez que ele viajou foi pra fora de avião, ele nunca tinha viajado. Foi já? a primeira vez. Estreou no É. 9 horas de voo? Ele já tinha viajado antes, mas ele era muito bebê, ele não lembrava, aham. assim. Então ficou um gap, assim, entre uma viagem e outra, ele já tava maiorzinho. Então eu entrei na internet, mostrei como que é um avião por dentro, falei que a gente ia ficar muito tempo, que a gente ia dormir no avião, que ia estar lá. Então tava eu, ele, o Zé com o Caio atrás, tava todo mundo, que ele podia trocar de Como se minha lugar mãe e estivesse tudo. explicando o manual do usuário, digamos Tá. assim. É sempre Como, como por um exemplo, tutorial. quando eu Sim. comprei esse Beyblade, eu não sabia... Veio todo desmontado. Eu queria saber montar, desmontar, montar de outro jeito, sei lá. Sim. É. Em menos de 3 dias eu aprendi a montar, mas a questão não é essa. A questão é que tudo que a gente compra ou a gente tem que aprender é como se fosse o manual do usuário. Eu tive que ler bastante o manual pra conseguir aprender a montar esse Beyblade. E a minha mãe foi tipo o meu manual do usuário me explicando tudo que ia acontecer no avião. Perfeito. Essa pra você é uma dica de funciona ouro. Nossa, com lendo. De ouro. certeza. Não adianta você, por exemplo, assistir lá no YouTube como é que funciona. Não. Na verdade, é totalmente contrário. Ah, Só Você pra... prefere, você aprende muito mais vendo do que lendo. tá. Isso. As pessoas com autismo são muito visuais. Exatamente. Elas são muito visuais. Então, assim, para os menorzinhos, hoje, na fase de desenvolvimento que ele tá, a gente não usa mais. Mas quando ele era menorzinho, a gente usava o que a gente chama de dicas visuais, né? Um roteirinho. Então, a gente acorda, a gente escova o dente. Como que a gente escova o dente? Muitas vezes você coloca lá a figurinha da pessoa escovando o dente. Qual o passo a passo para ir no banheiro? Pessoas com autismo nível 2, nível 3, normalmente na parede do banheiro tem ali o passo a passo. Lembra na época do Covid que tinha aquele passo a passo de como lavar a mão? Lava Nossa, a gente tinha um lá em aqui, casa. assim e tal. Eu não usei pra nada. Eu queria comprar uma plaquinha daquelas, mas eu não usei, foi pra Ele nada. O adora Caio que usou. mapas, Mapas. manuais, guias. Às Eu vezes tem algum adoro. jogo que ele gosta muito. Ele cria o manual Manual do jogo. do jogo, porque
ali eu tenho controle. Sim. Você Entende? falou dos níveis de autismo. Qual a Vamos diferença falar do sobre 1, isso. 2 e o 3? É o nível de suporte. Muito bem. Olha! Por favor, esclareça Desenrole. melhor, doutor Gabriel. Ups! O que é suporte? Não, mas você... Ô, Gabriel, você não fala isso na sua palestra? O que é O pessoal não te suporte? pergunta na palestra? O que é suporte? Elas não sabem. As pessoas lá em casa também não sabem. O que é suporte? Você fala que é de acordo com o nível de suporte. É. Suporte é ajuda, né? Que a pessoa precisa. Então, assim, há um tempo atrás, a gente tinha mais a nomenclatura, né? Do Asperger, que é a pessoa autista, que tem o cognitivo, a inteligência preservada, e aquela pessoa que não teve atraso na linguagem. Tá. Tá? Então, esse é o Asperger, que hoje está tudo dentro do guarda-chuva do autismo. Nível Tá. 1, nível 2, nível 3. Antes a gente chamava de Asperger, leve, moderado e severo. Tá. Né? Mas não é... E essa é uma confusão que acontece muito, assim, quando você fala, não, mas o autismo dele é leve, é como se ele fosse, tipo, menos autista, né? Ele é só um pouquinho autista e o outro é mais autista. Dentro da própria comunidade, às vezes, tem esses conflitos, né? Porque tem gente que fala, não, você só sabe o que é autismo se você tem um filho que tem um autismo severo. Não, você só sabe o que é autismo, um autismo leve, né? Então, isso, às vezes, acontece. Outra coisa é que falar alguém menos autista, mais autista, é errado. Não existe um termo pra uma pessoa autista. Autistinha e autistão? É esquisito Meu isso? Deus, mãe, meu Deus! Foi horrível esse exemplo? Horrível. Tá bom, não uso mais. Obrigado. De nada. Quem é autista, independente do nível. Exato. Só depende do nível de suporte, da necessidade que ele vai Necessidade A única de diferença ajuda, de apoio de externo. apoio. Então, assim, fala, digo, Não, termina. tudo bem, era uma coisa assim. Pode falar. Pode falar. A única diferença de um autismo para outro autismo é o nível de suporte. Então, não existe uma pessoa mais ou menos autista. né? É autista. Só que ele vai necessitar mais de ajuda, de auxílio Exato. ou Ou menos. menos. Então, as Então, pessoas nível com um, nível 1, menos. elas têm menos necessidade de ajuda e elas têm uma vida mais autônoma, mais Certo. independente. As pessoas com nível 2, normalmente têm um atraso maior da linguagem. No nível 1, a gente já não tem quase atraso de linguagem. No nível 2, eles precisam de uma ajuda maior, mas eles conseguem ter uma vida mais ou menos autônoma. Aquelas pessoas com nível 3 são pessoas que precisam de supervisão constante. Muitos deles não conseguem se comunicar, não conseguem expressar vontades. Então, a gente ouve muito, por exemplo, pessoas que se batem, que gritam muito. Muitas vezes eles estão incomodados com o cheiro, eles estão sentindo uma dor, eles estão gritando porque o grito acalma eles, mas muitas vezes você não tem ideia, né, do que tá acontecendo, Motivando, que é o autismo que a maioria das pessoas conhece. Conhece, As sim. pessoas imaginam Que que o identificam, autista né? é esse, É. né? Ou a- então é aquele outro extremo, como o Good Doctor, como a Advogada Extraordinária, que é uma série da Netflix super bonitinha e tal. Esses têm o autismo, se a gente olhar a parte comportamental, o dia a dia, relacionamentos, o autismo tá lá, mas eles têm um outro diagnóstico, que é o savantismo, que é essa inteligência acima do padrão, a genialidade. Tá. Então, naquela série do Good Doctor, daquele médico e tal, ele é genial, ele enxerga as coisas que ninguém vê e tal. A Advogada Extraordinária também, ela vê, ela tem uma memória fotográfica. Não é assim todos os autistas. Acontece, mas não é assim. Uma série que retrata muito o autismo, por exemplo, é o Atypical. Atypical é um adolescente que traz ali... Ele não é genial em absolutamente nada, mas o que eu acho de genial nele é o amigo. Ele tem um amigo que todo mundo queria que fosse o melhor amigo do filho. Que topa as coisas que ele tem de ideia, que dá risada de tudo, que leva ele para todas as situações. E ele tem grandes conflitos. Ele namora, é super bonitinho, porque mostra os conflitos dele com a namorada. Então é um negócio bacana. bem legal. Eu Nesse só vi caso, aquele que nível? o contador. Vocês viram o contador? Não. Esse O contador é filme, muito legal bom, também. Muito Ok, bom. é melhor eu já Bem sair atuado. aqui da mesa porque vocês já estão falando outra língua. Por exemplo, É um vamos voltar filme, pro é um assunto. filme. Vamos É dos voltar pro filmes. assunto. É muito legal. O contador filme. é um nível Sabe? 1, que seria considerado um Asperger, ou talvez tenha como, né, comorbidade, é chamado de dupla excepcionalidade, Sim. quando você tem essas duas questões. Mas o atípico é um autista nível 1.
né? A Que gente... é difícil de identificar justamente Exato. E na acaba fase da sofrendo. infância. Sofre muito mais. Porque parece É igual. estranho, tá diferente, aquilo que E você falou. traz um peso muito grande, porque ele sabe que ele é diferente dos outros. Mas muitas vezes ele não sabe por quê. Por quê? E tem muitos pais, Suzy, talvez você tenha pego pais assim na sua clínica. Tem muitos pais que sabem do diagnóstico e não querem contar para o filho. Exatamente. Não querem contar para as pessoas. Óbvio, existe a discriminação em todos os lugares. Agora, o filho não saber, nossa, É uma tudo isso crueldade. porque ele não claro. sabe o que está Ô, acontecendo. mãe, E não E vai o pai conseguir fica com desenvolver, medo, né? E o pai fica com medo de falar, ou a mãe, não, porque ele vai ficar se sentindo diferente. Mas ele né? já sabe, ele já Ô, sabe mãe, que ele é conta a diferente. Ô, mãe, conta a história de quando eu descobri que era autista. Me conte, é verdade. Vamos lá. Não, que olha, você as coisas descobriu? acontecem em momentos muito incríveis, Olha, né? Em meados de 2000 e não sei o quê. Ele tinha mais ou menos ele tinha uns 6 anos de idade. Sim. A gente tava no parque de diversão no Beto Carreiro. Eu já contei tanta história que eu acho que o Beto Carreiro podia me patrocinar, entendeu? Mas a gente tava lá no Beto Carreiro, parque. Não, e o Parque Beto Carreiro é espetacular com relação à inclusão, desde sempre, não é de agora, não. As pessoas, então deixa eu abrir um parênteses aqui falando de direitos, né? A pessoa com autismo tem direito a atendimento prioritário em todos os lugares, inclusive no parque de diversão. certo. Então ele não precisa ficar na fila 2 horas para entrar no brinquedo, ele entra pela saída do brinquedo. Sim. Tá. Eu não preciso ficar numa fila de banco, na fila do supermercado, eu vou direto no atendimento prioritário. E se naquele lugar não tiver atendimento prioritário? Cola do ladinho do balcão e fala, olha, é prioridade, eu tô aguardando o Você próximo tem o quê? Uma atendimento. carteirinha? O que você tem Então, como a gente pode identificação? mostrar o autismo para as pessoas de várias formas diferentes. Eu posso levar um laudo comigo, onde eu apresento, mas hoje em dia a gente tem em todo o Brasil já a emissão do RG, onde isso. aparece a identificação da Exatamente. deficiência. Tem um símbolozinho fantástico. ali, tem o CID também. Eu acho muito mais prático. Com Essa é uma informação certeza. opcional, ok? Então é importante E que a os maioria pais das pessoas saberem. não sabem, né? Muita gente não sabe. Então. E existe também uma carteira de identificação. Ainda não está em todo lugar do Brasil, mas na maioria dos estados tem. Aqui em São Já Paulo come- você já emite começaram a online, ideia. inclusive. Já né? começaram a ideia. Você não precisa nem ir presencial. O RG tem que ir presencialmente. Né? Aqui em São Paulo é no Poupa Tempo, mas no restante do Brasil é no mesmo lugar onde as pessoas emitem o RG padrão. Tem formulário específico, cada estado tem o seu formulário. Mas isso é muito prático, porque você apresenta um documento oficial e pronto. Claro. Muitas pessoas usam o cordão do autismo, que é onde tem o quebra-cabeça. Sabe esse quebra-cabeça? Tem Sim. aqui. O autismo começou a ser identificado por esse quebra-cabeça por conta da complexidade do autismo. Lembra que eu falei de várias características do Gabriel? Para mim, o quebra-cabeça é extremamente didático, porque é como se fosse todas essas características espalhadas numa mesa. Até que alguém falou, junta isso. Ou cada característica ser uma peça do Beyblade. Do Beyblade, pode ser também, Vamos Gabriel. usar esse exemplo, vai, eu Tá gosto. bom. Até que alguém falou, junta essas peças. E eu juntei todas essas características do Gabriel. Quando eu juntei tudo isso, era óbvio que era autismo. Estava na minha cara. Mas eu não conhecia. Percebe? Hoje em dia se usa mais esse símbolo. Os autistas adultos têm gostado Por que o mais infinito? do símbolo do infinito. Por conta da infinidade de variáveis dentro do espectro. Por isso que eles colocam esse símbolo do infinito e o colorido. Né? Eles gostam de usar esse por conta da neurodiversidade. Ainda no mundo é utilizado o quebra-cabeça, mas enfim, é um símbolo, cada um gosta de um diferente. Eu gosto muito do quebra-cabeça, então muitas vezes eles usam esse cordão, principalmente quando a gente tem pessoas com autismo com maior comprometimento, tem um efeito didático muito bom. Você chega lá, a maioria das pessoas já sabem que o quebra-cabeça remete ao autismo, respeitam, né, a Tanto fila e que, tudo mais. nos aeroportos, se vê alguém com um cordão assim, do quebra-cabeça, assim, os funcionários lá do aeroporto, vai saber na hora. Pode Já ser tanto aqui identifica. quanto na Coreia, no Japão, pode ser até na Dinamarca. Então, é um símbolo que É um já está símbolo. unificado, assim, para Representando todas o as autismo. autoridades Mundial, que sim. representa mundialmente o autismo. Exato. E que, enfim, tem prioridades nesse Tem. caso. Quando a gente foi né? viajar para os Estados Unidos, eu colei um adesivinho na capa do passaporte do Gabriel. Tá. E quando a gente chegou ali na imigração, na hora, eles já identificaram tudo. isso é Então, muito assim, é bem... Eu acho que tem um efeito didático Sem dúvida. muito bacana. Mas, enfim, nós estávamos no Beto Carreiro. E aí? Eu já ia falar que o parênteses estava muito grande. Aí eu sou a rainha de começar a contar uma história e esquecer de terminar a anterior. Depois eu vou falar da palestra. Eu comecei a falar da palestra e eu não terminei, né? Enfim, a gente tava ali esperando para entrar no brinquedo.
E a menina que trabalhava ali olhou e perguntou qual a prioridade. Ela sabia que a gente estava ali na fila do atendimento, mas não tinha ninguém diferente ali. Então ela perguntou qual a prioridade. Eu falei, ele é autista. No meio ali do parque, aquela bagunça de brinquedo e tudo mais e tal. Ele olhou para trás e falou, o que é autismo? Porque ele ouvia muito essa palavra, mas a gente nunca tinha parado para explicar, porque a gente achava que ele ainda não tinha muita percepção disso. Sabe quando você faz aquela troca de olhar assim entre marido e mulher? Eu olhei pro Zé, como quem diz, e agora? O que a gente vai falar? Aí ele deu risada, como que vai você? Eu falei, não, fala você. Ele falou, Gabriel, é um jeito diferente do seu cérebro funcionar, um jeito diferente de você aprender, de você brincar, de você conversar. O Gabriel falou, tá bom, pronto. Para ele, isso foi o suficiente. Como a gente falava muito sobre autismo, essa palavra ele ouvia. E aí, depois disso, eu comecei a aproveitar todas as oportunidades para falar. Então, Gabriel, as pessoas com autismo, às vezes, têm dificuldade em ouvir esse tipo de som. Olha, Gabriel, as pessoas com autismo, às vezes, têm dificuldade em aprender, têm dificuldade em entender um texto na escola. As pessoas falaram... Agora foi uma piada. As pessoas com autismo têm dificuldade em entender isso. Mas essa piada quis dizer assim, assim, assado. Enfim... E foi assim, sem nenhuma mega reunião, né? Depois que minha mãe e meu pai perceberam que eu já tinha uma noçãozinha pra entender o que era autismo, aí eles começaram a festa e aí cada oportunidade que eles encontravam já explicavam pra mim. E é interessante, isso a gente vê em todas as crianças. Quando a criança já tá madura pra entender alguma coisa, ela pergunta. É incrível como ela pergunta. Meus pais me falam, quando é que eu vou falar sobre sexo? Quando teu filho perguntar. Né? Ele vai perguntar alguma coisa e explicar dentro dos parâmetros dele, né? Sabe? Não precisa esticar. Você vê, foi assim, ó, teu cérebro funciona de maneira diferente. Se ele quiser saber alguma coisa a mais, ele vai perguntar. Ele vai esticar, né, essa pergunta. Mas como? Ele tá me cutucando por baixo. É segredo, tá bom? É segredo, tá bom, vamos lá. Segredo. Já sabe Então vai. A gente vai falar aqui, porque aí faz de conta que a gente não tá ouvindo. Você não tá prestando atenção, né? Ele pediu pra eu contar pra vocês uma coisa. Que ele já ouviu minhas palestras um tanto de vezes, e várias delas. Eu falei que qualquer dia que eu não puder, ele faz trabalha a palestra. por você. Logo quando a gente recebeu o diagnóstico, e é bonito mesmo essa parte. Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente estava aprendendo muito sobre autismo, né? Em casa é todo mundo muito animado, a nossa casa é meio alegre, assim, meio alegre, além, assim, da maioria. Mas teve um dia que o Zé estava muito introspectivo, sabe? Assim, meio calado e tudo. E eu falei pra ele, o que aconteceu? Você tá meio quieto e tal. A gente tava falando a respeito do Gabriel, né? Coisas que a gente podia fazer. Ele lia coisas, ele mandava link do serviço. Às vezes a gente passava uma madrugada discutindo coisas que a gente aprendeu. A gente assistia a tese de mestrado, doutorado, falando sobre autismo. Passavam domingos inteiros em bibliotecas procurando livros. Porque não tinha quase nada na internet, né? Isso foi há 9 anos atrás. Então a gente não tinha quase nada na internet. Então a gente ia pra biblioteca mesmo, a gente se dividia, ficava folheando livros e separava alguns que a gente achava interessante. Depois a gente se encontrava, olha, achei legal isso e aquilo. Ele trocava, a gente saía com os 2 livros de lá para aquela semana, tudo. E um dia, a gente conversando sobre o Gabriel e tudo, ele tava meio calado, eu perguntei pra ele, o que aconteceu que você tá meio quieto? Ele falou, sei lá, tô pensando se algum dia eu vou trocar uma ideia com o Gabriel, falar sobre política, sobre namoro, sobre coisas bobas, assim, do dia a dia e tal. E sem ensaiar, sem pensar muito, eu falei pra ele, olha, até onde o Gabriel vai, a gente não sabe. Mas o nosso papel de pais é proporcionar as melhores condições para que ele chegue no limite dele. Né? Se eu olhar para o Gabriel de 3, 4, 5 anos, eu nunca imaginaria que ele estaria um dia aqui, né, participando de um podcast, conversando com a gente, palestra, fazendo palestra, sozinho, sem eu estar do lado e tudo. Mas, na verdade, a gente também não planejava. A gente não olhava para o futuro. Quando a gente recebeu o diagnóstico, de verdade, o que eu mais queria é que ele saísse da fralda, porque ele ainda fazia cocô na roupa. E isso causava muito constrangimento, porque as crianças de 3 anos não faziam mais. Quando ele conseguiu sair da fralda, a minha preocupação, na verdade, é que ele me mostrasse aonde está doendo, quando tinha alguma coisa incomodando. Depois de um tempo, a minha preocupação era que ele me contasse.
o Gabriel não sabia contar o que acontecia. Ó, peraí, antes de você começar essa história, posso comentar uma coisa Pode. sobre essa história que você acabou de contar? Pode. Foi mal. Aquela frase que minha mãe falou pro meu pai não foi planejada como minha mãe tinha falado e tudo mais, mas essa frase foi tão, assim, espontânea, impactante, que virou o lema da nossa família. Qual? Qual é a frase? Eu não lembro Que a da cor. gente não sabe até onde o Gabriel vai. Mas o nosso papel de pais... Nosso papel de pais é proporcionar as melhores oportunidades e ajudar para nossos... que ele chegue no limite dele. Exato. Nossa. Hoje em dia eu consigo imaginar o Gabriel fazendo uma faculdade, Sim. namorando, tendo tretas, enfim. Mas com 3 anos de idade, de jeito nenhum. Claro. Ele Pega não... eu não paro de falar. Come por mim, pode comer. Quando ele era menorzinho, ele não sabia contar o que aconteceu na escola. Sim. Quando você pega a criança na escola, a primeira coisa que você fala, e aí, foi tudo bem? O que você brincou, tal, fez lição, machucou e tudo. E o Gabriel não falava nada, né? Então eu perguntava pra ele, você fez tal coisa? Ele só respondia não, porque o não coloca ponto final na conversa, né? Então ele foi num passeio da escola, que era uma fazenda. Você viu a vaquinha? Não, eu sabia que ele tinha visto. Tinha vaca lá e ele foi, ele viu. Você viu o coelhinho? Não, tudo era não. E aí a gente ficou muito preocupado se ele não sabia guardar a informação ou se ele não sabia contar. Um dos livros que a gente estudou e tal, falavam a respeito da comunicação não verbal, né? Através de figuras. Hoje em dia no banheiro agora, tá? Pode, Ok. vontade. eles usam o PECs, né? Que é uma comunicação alternativa e tudo é muito legal. E eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu não sei. O Gabriel sabia falar, mas ele não sabia contar o que aconteceu. Eu falei, bom, a gente está numa geração nova, e se a gente usasse um recurso digital para ensinar o cérebro dele, tudo isso muito antes de eu ter começado a estudar, assim, tecnicamente o autismo, mas por isso que eu falo que pede para Deus ensina muita coisa pra gente, né? E a gente pode usar uma máquina fotográfica digital para registrar o que aconteceu na escola e eu ensinar o cérebro dele a me contar. Então, óbvio que não foi tão simples, eu tive que pedir para psicóloga fazer um relatório solicitando isso. Assinei um termo que eu não ia usar foto em rede social, que aquilo tinha efeito terapêutico e tal, tudo documentadinho, bonitinho. Então, ia a máquina fotográfica junto com o material escolar dele, e elas tiravam foto das atividades que ele fazia. Uma criança com 3, 4 anos de idade faz umas 4 atividades numa manhã, né? Não faz mais do que isso. E elas tiravam foto. Quando eu chegava em casa, eu descarregava no computador e mostrava pra ele. Eu contava, olha, esse aqui é o Gabriel. Pedi foto de todas as crianças, o nome de todas as crianças e tal. Olha, o Gabriel tá comendo maçã. O Gabriel tá pintando desenho. Olha, o amiguinho do Gabriel é o Lorenzo, que sempre foi o melhor amigo, assim, desde sempre. Eles continuam sendo muito amigos e tal. Olha, esse aqui, não sei o quê. E eu contava pra ele tudo o que acontecia. Por um tempo. Depois eu começava a perguntar, quem que é esse aqui? É o Gabriel. O que o Gabriel tá fazendo? Que fruta é essa? É a maçã. O Gabriel comia umas 3 maçãs todo santo dia, assim. Hoje em dia ele não quer mais saber de maçã. Mas ele era viciado em maçã. O que ele tá fazendo? Onde você tá? O que o Gabriel tá fazendo? Tinha uma foto no escorregador. Aí tá escorrer, tal. E aí eu fui fazendo isso e fui mudando as fases, assim, né? E aí, depois eu mostrava e perguntava quem é esse e tal. E todo dia pegava ele na escola. O que aconteceu hoje? É sempre aquela resposta de nada. Eu não consigo contar essa história sem chorar, então preparem-se. Aí teve um dia que eu peguei o Gabriel na escola. Ele já estava com 5 anos. Não, estava com 4 anos. No finalzinho do ano. E aí eu perguntei pra ele, Gabriel, como foi a escola? O que você fez de bom? O que você comeu de lanche? Bombardeando o menino, né? Aí ele falou, mamãe, professora Chapéu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, professora Chapéu. Eu não vi a hora de chegar em casa, eu dei o almoço dele, mas eu fui correndo pro notebook para descarregar as fotos. E a primeira foto que eu vi era uma foto da professora com o chapéu de florista na cabeça. Foi a primeira vez que ele conseguiu me contar alguma coisa que aconteceu. Nossa. Incrível, né? Ai, que lindo! Incrível! Que fantástico, hein? Que história! Entende que a frase dele não foi mamãe, Completa. a minha professora colocou um chapéu de florista na cabeça. Mas já é o começo.
Claro. Ele usou 2 palavras. Crianças com 2 anos fazem frases de 2 palavras. O Gabriel tinha quase 6 quando ele começou a fazer isso. Quando ele me mostrou que a professora estava... Ele me contou que a professora estava usando chapéu. Foi muito emocionante aquilo, porque eu descobri que o cérebro dele sabia guardar informação. Ele só não sabia me contar ainda. E agora ele entendeu que ele podia me contar as coisas. Entre eu começar a usar a câmera e eu aposentar a câmera, porque depois eu ainda fiquei um tempinho usando a câmera para conferir o que ele estava me contando. Demorou 1 ano. As coisas demoram. O desenvolvimento demora. Sabe? Às vezes quando a gente recebe o diagnóstico, a gente... Obrigada, amor. A mamãe já parou de chorar, tá bom? Tô chorando de alegria, você sabe, né? Eu sei, mas toda vez que você fica triste, eu quero te dar um abraço. Mas é que eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô chorando de E ele alegria. sempre foi assim carinhoso? Sempre. Ele sempre teve a questão do toque tranquila. Nunca foi problema pra ele o toque. O toque nunca foi problema. Fantástico. Ele sempre gostou, ele pega, ele beija. Ele sempre foi muito carinhoso. E A isso- maioria das pessoas autistas são muito carinhosas. A questão é que muitas vezes as pessoas acham que não podem encostar. Então, a dica que eu dou é sempre perguntar: posso te abraçar? Posso te dar um beijo? Né? Aliás, com todas as crianças, né? Exatamente, Não é né? só você chegar aí Como na por ex- posso. como Ai, por que exemplo, fofinha, como né? por Deixa eu exemplo, pegar. como por exemplo, mãe, lembra do Daniel e do Danilo? Então, não faz tanto tempo assim que a gente foi visitar a casa de uma mãe de 2 filhos autistas, assim. Autismo nível 3. A história dela é incrível. Ela adotou os meninos, sabendo que eles eram autistas. As crianças foram para casa dela, eles não andavam, eles não engatinhavam, nada. Eles foram abandonados pela mãe e tudo. E eu acabei fazendo muita amizade. Ela um dia me procurou para uma consulta e quando ela me falou que ela adotou 2 crianças autistas, eu falei: para tudo. Primeiro você vai me contar a sua história, depois a gente conversa sobre direito, né? E a gente acabou fazendo amizade e tal. E aí a gente foi até a casa deles. O Gabriel fez uma palestra na cidade de Amparo e aí a gente passou uma tarde lá com eles. Tá, o Daniel e o Danilo. Vocês percebem que a gente tem história pra semana, né? Tem, Bárbaro. muita. E aí? Como é que você ia contar deles? Então, é que quando a gente foi visitar eles, tipo, eu queria ver o que eles estavam fazendo, eu queria brincar junto. A mamãe, como ela ela é carinhosa desse jeito, ela queria dar um belo de um abraço neles, mas ela sempre pergunta, não importa o nível de suporte, não importa A se idade. não importa a idade, não importa se parece carinhosa ou se parece não gostar muito, assim, de toque. Ela sempre pergunta: posso abraçar? Posso dar um beijo? Posso, sei lá, tirar uma foto? Sempre pergunta. Perfeito. Isso é muito bom, né, Gabriel? Porque aí permite que o outro. Você E ela, não e seja ela, invasivo com o outro, e ela né? respeita o espaço É isso deles. aí. E eu acho isso muito bom. É isso aí, fantástico. Nossa. Ai, mamãe linda. Quanta Eu história sou incrível, né? Eu bárbara. catequizei bem o Gabriel, Então, entendeu? perfeito. Eu fui Mas fazendo lavagem cerebral. Eu sou muito legal. Ó, você pegou direitinho. Tá dando certo, Eu né? queria saber como é que você resolveu começar a dar palestra. Como é que foi isso? Então, eu sempre falei, desde que eu sou criança, orador de turma, apresenta trabalho, eu sempre gostei muito de falar. Quando a gente criou o Autismo Legal, eu não tinha a menor pretensão. Hoje em dia, o Autismo Legal é o maior projeto da América Latina de divulgação olha dos só. direitos do autista, Pra né? ver como um sonho. Então, Pra ver como um sonho. Não, pra ver como um sonho pode chegar tão grande. Exato. No Instagram, a gente tá com mais de 240 mil seguidores. Deixa eu conferir. É uma coisa... Deixa eu conferir. 440, Então, o 230. projeto é exatamente para trazer informações. Exato. As informações de tudo, não só da área legal. Não Eu só comecei da área falando só jurídica, sobre direito. né? Mas aí eu percebi que Mais de a falta... 280 mil. Olha que demais. Só pessoal sigam no Instagram, hein? 280. É? Projeto do Ah, é autismo verdade, 284, legal, olha é isso. só. Eu fiquei com o 4 na cabeça, 284. Eu comecei falando só sobre direitos. Mas aí eu percebi que a maioria das pessoas, ainda que eu falasse a respeito dos direitos, eles tinham muita falta de conhecimento do todo. Sim. E eu comecei a compartilhar com eles coisas da nossa vivência, coisas que eu tinha feito com o Gabriel. A gente já recebeu os melhores profissionais do Brasil ali no Autismo Legal, sempre ensinando coisas
que pais consigam replicar em casa. Né? Tem espaço para falar sobre teoria, sobre técnica, sobre coisas científicas. A gente traz científico, mas de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Claro. Para mim, o que existe de melhor é alguém quando fala: ah, agora eu entendi. Para mim, isso é o que tem de melhor. Como, por exemplo, mãe, quando eu tava lá em Santos, eu fiz a minha palestra, tal, teve pergunta e tal. Ah, sim, ele abre perguntas ainda para as pessoas. Muito Fantástico. chique. Fantástico. Desculpa, filho, te interrompi. Não, eu tava fazendo assim porque meu olho tava ardendo um pouco. Seguinte, 17 nunca foi 20. A palestra seguinte foi interessante, era uma clínica que infelizmente eu não lembro o nome. Só que eu achei que tinha muitas palavras difíceis. Aí, E aí e esse é o diferencial que vocês têm. A gente linguagem sempre tenta fica traduzir. que Sim. nós temos. Ótimo. Perfeito. Que nós temos. É o que precisamos. Nossa, você tá Uma falando que elas linguagem também mais não falam simples. difícil? A gente Ok, também ó, tá estendendo para vocês. A gente tá indo bem aqui, então. Aham. Estamos numa linguagem tranquila. Gabriel, eu tô Ótimo. muito assim, Nossa, você impressionada positivamente impressionante. com Nossa. você. Parabéns. Impressionante. Você vai ser inspirador para muitos outros jovens Não que às temos vezes dúvida. não sabiam o que eles estavam sentindo e você deveria abrir também não sei se um Insta, um canal em que você pudesse falar para outros jovens que estão na mesma situação. Ele não tem o canal ainda? Então, ele tem um canal do YouTube Ah, tem? que ele abriu sozinho. Ele que grava, Olha ele que aí. Aí, ó. edita e tal. Bárbaro. E ele tá retomando. Agora ele tá entrando numa nova fase, que agora ele é um pré-adolescente. Adolescência, né? Mas conta pra elas qual que é o canal e qual é o diferencial do seu canal. Autismo Games é o canal. Ah! E ele não é um canal qualquer. Sabe qual que é o diferencial dele? Não. É uma diversão sem palavrão. Ah, perfeito. Convenhamos, você não encontra muita dificuldade em canal de games que não tenha palavrão? Muita. Né? Pra quem opta por não falar palavrão em casa, é muito incomodar. difícil. É. E vira e mexe, ele tava sentindo alguma coisa e falava: pode tirar, tá falando palavrão. Pode tirar, tá falando palavrão. Sim. E Maravilha. aí ele É criou que esse nem a canal. origem do autismo legal. A minha mãe queria criar uma... Não, ela queria alguma coisa, não encontrou em lugar nenhum. Ela mesma criou. fez. Mas isso é aí. isso. Eu brincava de De youtuber, youtuber, assim. né? As crianças muito hoje famoso, brincam de assim. youtuber. Sim. Eu queria ser um youtuber... Não, eu queria encontrar algum youtuber, assim, pra eu poder me inspirar. Sim. Aí, os únicos que eu encontrava era gente com palavrão. Eu fui minha própria inspiração, sem isso. palavrão. Não, Aqui é não demais. tem. Qual que é a frase que ele criou? Aqui não tem? Aqui não tem palavrão, só tem diversão. Ai, isso é Maravilha. demais. Qual é o nome slogan. do canal? Autismo Games. Autismo Games. Autismo Games. Né? É muito legal. E além dele estar nessa fase de fazer isso, ele começou a palestrar vendo as suas palestras, é Então, isso? ele resolveu: eu quero fazer palestra. Mas a palestra pra ele tinha que viajar e ficar num hotel. Agora, É. história de Fiquei no hotel de viagem. luxo. Não, porque ele queria começar em grande estilo, Fiquei né? no hotel de luxo. Hotel de luxo, ele queria ficar no hotel de luxo. Aí eu liguei para umas amigas em Aracaju. Falei: o Gabriel resolveu que ele quer fazer palestra. Foi o primeiro lugar que eu fiz palestra como Autismo Legal, foi nesse lugar em Aracaju. Aí eu liguei para elas: Gabriel quer fazer uma palestra, quer organizar alguma coisa aí? Porque ele quer fazer longe, lugar que vai de avião e tal. Bom, em menos de um mês as meninas organizaram um evento, mais de 200 pessoas, em uma universidade ali e tal. E aí fomos nós três. Fantástico. Eu ia fazer minha palestra, ele ia fazer a dele. Eu fui desde manhã, o Zé ficou com o Gabriel no hotel pra ir só na parte da tarde e tudo. Ele chegou na hora do almoço, né? Porque parece que tudo é muito fácil e as coisas não são tão simples quanto parece. O Zé chegou com ele perto da hora do almoço para que a gente almoçasse junto ali. Quando ele chegou, as meninas viram o Gabriel de longe. Ah, o Gabriel chegou, tal. Ele foi até lá na frente, onde a gente tava e tal. Ah, Gabriel, fala um oi pra turma e tudo. Quando ele virou para aquele auditório, aquele mundo de gente, eram mais de 200 pessoas no auditório, ele travou. Sim. E aí ele olhou assim, ele fez assim, com a mãozinha assim de lado. Quando ele faz isso, eu sei que ele não tá legal. Aí ele afastava, sabe? Se afastava de alguma coisa que você não gosta, é um instinto natural, a gente se afastar. E ele fazia assim. E aí a menina ainda falou, ela falou: ah, Gabriel, só fala um oi pra turma. E ele fazia assim, ela é terapeuta, já sacou na hora. E ela falou: ah, gente, depois do almoço o Gabriel então fala com vocês, tal. Ele sentou ali do lado, e aí ele ficou agarrado assim em mim, travou. Teve gente que veio tirar foto com ele, porque ele é famoso. Virou celebridade. Né? Teve gente que veio tirar foto, ele só fazia assim, ia pedir pras meninas: ah, depois do almoço a gente tira, tal.
E aí, ali eu perguntei pra ele, eu falei, porque eu avisei as meninas, eu falei, ele falou que ia fazer palestra, mas eu não sei como vai acontecer. Qualquer coisa eu faço uma segunda palestra e beleza, porque tem assunto de sobra. E eu perguntei pra ele, você quer fazer? Ele falou, não sei, eu não vou conseguir e tal, vamos almoçar. Almoçamos, na volta veio uma outra pessoa, pode tirar foto? Agora já podia tirar foto. Aí ele ficou lá na sala dos palestrantes, a gente enfiava a cabeça pra ver o povo e tal. Ainda assim, ele estava muito nervoso. A gente falou, se você não quiser, não tem problema. Aí foi quando ele pediu, foi a primeira palestra. Ele falou, você fica comigo lá na frente? Eu falei, fico do seu lado. E, olha, eu até queria, naquele momento, eu até queria não fazer a palestra. Só que a gente viajou de avião, ficamos num hotel. No hotel de luxo. Hotel de luxo. A gente falou essa palestra, né? no dia anterior, a gente foi num lugar, num restaurante, assim, pra poder jantar, num lugar chique, assim. Eu não iria jogar tudo aquilo no lixo. Eu iria usar pra alguma coisa. Foi um favor, hein? Foi um favor. Muito bem. E ele tava nervoso. Eu falei pra ele, então vamos fazer uma oração. Nós somos cristãos, tudo. A gente orou, pedindo pra Deus dar calma pra ele, tudo. Eu falei, Gabriel, eu não tinha visto a palestra. Só meu marido tinha visto, né? Ele não deixou eu ver a palestra dele. E aí eu falei pra ele, você quer que a gente faz perguntas pra você e você responde? O papai sabe como é que é, ele pode fazer perguntas onde tem uma palestra. Não, eu vou tentar. E aí ficaram os 3 no palco. Eu, meu marido e o Gabriel. O Zé ficou mais de canto. Eu fiquei bem pertinho de onde ele estava. E aí ele começou. Mas ele começou, foi a coisa mais linda, porque ele fez a palestra toda. Eu não tinha visto, então para mim foi muito emocionante. Porque eu não sabia o que ele ia falar. Eu sabia que ele ia contar a história dele, mas... E depois, no final, ele falou com as pessoas. Subiu um menininho com autismo no palco. Ele brincou com aquele menino. Fez piada com as pessoas e tal. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o bichinho leva jeito pra isso mesmo. Tenta adivinhar de quem que eu puxei. Não sei, corta meu pescoço, mas eu não digo quem é. Eu também não faço a menor ideia. Mas eu acho que o mais bonito de tudo, quando ele terminou, porque aí eu dei parabéns pra ele, abracei ele. Quando ele me abraçou, acho que toda aquela adrenalina caiu. Ele chorava. Ele falava, mãe, eu consegui e tal. Lá vem o olhar de choro. Eu acho que foi, assim, um dos abraços mais emocionantes que eu ganhei, porque ele via muita dificuldade, mas ele tentou. E ele pôde experimentar o prazer de ter conseguido. Porque o prazer que eu tive foi totalmente diferente do que ele teve. Ele teve o prazer de conseguir falar aquilo que ele se programou e tal. Mas talvez ele não conseguisse. Sim. E acho que isso faz parte não só de mães de pessoas com autismo, mas de qualquer mãe. Nossos filhos nem sempre vão conseguir aquilo que eles gostariam, ou aquilo que a gente gostaria, né, Suzy? Porque a gente joga tanta coisa na cabecinha deles e tudo. Então, enquanto ele quiser expor, falar da vida dele, fazer palestra, ok. E o dia que ele não quiser mais, ok também, e tá tudo certo. Enquanto for né? divertido, você sempre vai ser uma inspiração. Enquanto quiser fazer podcast. E você vai estar sempre fazendo um papel muito importante. Você está dando esperança para outras pessoas, famílias e pessoas que têm o autismo. Então, você está fazendo um papel maravilhoso. E eu fico feliz de servir de inspiração para algumas mães e crianças. Exato, e dar esperança, né? Falar, olha, as coisas são difíceis. Como é difícil tudo na vida, nada é fácil. Sim, não é? Verdade. Mas que tudo tem uma recompensa. Exatamente. Olha, a recompensa que nós temos essa daqui, tá? Eu indico para todo mundo, porque, como eu disse, a gente está sempre aprendendo coisas importantes e um dia a gente vai utilizar. É isso aí. Carla, Gabriel, nós queremos agradecer demais a participação de vocês. Foi, assim, fantástico, lição de vida. Tenho certeza que muitas pessoas realmente saíram daqui com dicas, com luzes, né? Como a gente fala, shine. Momentos de luzes para poder lidar com as situações difíceis do dia a dia. Porque todos nós temos. E por que será que o apelido que vocês dão é Shine, hein? Por que será? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Porque exatamente temos entrevistadas que nos dão essas luzes, né? Esse brilho maravilhoso que vocês vieram hoje aqui, que também nos encantou. Com certeza encantou a todos que estão em casa e nos inspira. Eu espero que vocês dois, porque de fato, assim, uma história de mãe, né? De inspiração de mãe, que foi atrás de tudo, né? E uma inspiração de filho, né? Porque você se
superou, você super se desenvolveu. Então, assim, é uma história dupla muito fantástica, não só dupla, né, da família inteira, Exato. né? Porque tem o seu marido Todo também mundo se envolvido, envolveu tem o com seu isso. filho. Então, assim, uma história familiar que encanta, inspira e com certeza vocês precisam assistir totalmente na íntegra o nosso episódio. Estejam conosco, fiquem, compartilhem. E outra coisa, vejam também o canal deles, né? Que é o do Autismo Legal. E o Autismo Games do Gabi. Gamer, né? Porque isso também é super inspirador para todas as pessoas, né? Como a gente se supera a cada dia. Meninas, né? eu só posso agradecer pelo espaço que vocês deram, porque muitas pessoas talvez nunca chegariam ao conhecimento do autismo através de nós, mas porque acompanham o trabalho de vocês, hoje podem conhecer e isso vai se multiplicando. O autismo está muito mais presente do que a maioria das pessoas imagina. Só para vocês terem ideia, o CDC já deu o número de uma pessoa com autismo a cada 36 pessoas. Olha, né? O estudo feito com crianças de 8 anos de idade, mas aquilo que a gente tinha a impressão que era muito distante, que acontecia de vez em quando, está presente na família de todo mundo. certeza. Então é super importante. Então, obrigada. Obrigada do carinho comigo, agradece. com o Gabs, que Nossa. tomou conta do negócio Deu um aqui, show. né, Gabs? E vamos show. chamar mais vezes, porque eu acho que vocês têm muitas outras coisas pra gente agregar. Talvez eu aqui. até faça uma mini palestra aqui com vocês duas. Então a gente Falando vem com, sim. E Aí vem é com a nossa sua ideia. inspiração de vida, com o gamer, né? Vamos falar Vamos lá. muito. E olha, eu quero que Fantástico. vocês continuem conosco, se inscreva, compartilhe essa história maravilhosa e até breve, agora na nossa segunda temporada É isso aí. do nosso podcast Shine. Até mais. Beijo, beijo.